Olá, bom dia para você que está ligado no SCC SBT, agora 11 horas da manhã, dia 2 de dezembro de 2025. Estamos chegando ao vivo para todo o nosso estado. Imagens ao vivo agora de Nova Veneza, região sul do nosso estado, com o tempo já limpando por lá. A gente mostra que o céu está azul e o sol aparecendo, mas não é a mesma realidade de outras regiões. Já já tem a previsão do tempo. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia, Maristério. Ou para quem acordou depois das 10 horas da manhã, nem viu a chuva, né? Porque no início dessa terça-feira nós tivemos chuva aqui na região da Grande Florianópolis, litoral, região do Vale. E agora a gente viu no sul o céu azul e em Itajaí também. A gente aproveita para atualizar o trânsito, né, Maria? Mostrando como está a movimentação da 101. Mas a gente observa, né? Algumas nuvens aparecendo, o sol querendo encontrar o seu espaço, até porque não vimos ele em dezembro ainda. Não, exatamente. Dezembro ainda só com chuva aqui no nosso estado. Mas é uma realidade que já está mudando. A partir de amanhã já tem mudança, vai ter sol aí para o Grande Oeste Catarinense. Todos os detalhes a gente conta a partir de agora para vocês. Maria Esther, a gente viu a imagem ao vivo da BR-101 em Itajaí e na região da Grande Florianópolis nós tivemos 2 acidentes. Na noite de ontem, um engavetamento, um caso grave, onde infelizmente o condutor do último veículo envolvido nessa colisão, o motorista de um caminhão, não resistiu aos ferimentos porque o veículo onde estava, a gente está vendo, né, Maria, pegou fogo. Com isso ele foi encontrado já sem vida. E se não bastasse a madrugada com o trânsito bloqueado na BR-101, hoje pela manhã mais uma colisão praticamente no mesmo local, que deixou novamente o sentido norte da 101 bloqueado até por volta das 10 horas dessa terça-feira. E ainda a gente vai falar também do forte temporal que atingiu o oeste do nosso estado e causou transtornos e prejuízos em Chapecó. Felipe Bastos traz o detalhe. É isso mesmo, Maria Esther, forte temporal no comecinho da manhã de hoje, por volta de 5 horas da manhã, na verdade, trouxe transtornos nessa garagem desse prédio onde nós estamos agora e falamos ao vivo no bairro Refap. 2 veículos acabaram caindo em uma cratera que acabou se formando por aqui. A Defesa Civil interditou esse espaço porque pode ocorrer novos deslizamentos. Os detalhes daqui a pouco, ainda hoje, aqui no SCC Meio-Dia. Valeu, Bastos. E ainda hoje a gente traz também, né, Maria, depois de meses mostrando a luta de uma senhora que vivia entre a dor e a incerteza, hoje a nossa equipe voltou à casa dela para acompanhar um momento que pode mudar o futuro dessa família. É uma história de resistência, uma história de esperança e finalmente de respostas, como a gente esperou esse momento. Vamos mostrar a partir de agora aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos atualizar já a situação do Grande Oeste, né, Maria Esther? Novamente, chuva forte no intervalo curto de tempo, trazendo alguns prejuízos na região do Oeste, em Chapecó e Xanxerê. Quedas de árvores, desmoronamento e até uma garagem, né, Maria? Exatamente, é justamente lá em que está o Bastos, em que uma cratera se abriu numa garagem e a gente quer saber todas as informações. Neste momento não chove por lá. Felipe Bastos, chega ao vivo e traz todos os detalhes dessa ocorrência aqui pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther, bom dia para o Zanotto, para todo mundo que está acompanhando a nossa programação do SCC Meio-Dia. Não chove nesse momento, está calor nesse momento, um solzinho, aquele solzinho bem quente por aqui, mas no começo da manhã de hoje o cenário foi completamente diferente, viu, Maria? Vou pedir para o Andrés mostrar para a gente, porque o cenário nesse momento ainda é assim, ó, esses 2 veículos que estavam estacionados na garagem desse prédio, que fica aqui no bairro EFAP, em Chapecó, a estrutura acabou cedendo por causa do forte temporal, né, por volta de 4h30, 5 horas da manhã, e aí trouxe bastante transtornos, viu? Em alguns pontos aqui da cidade de Chapecó, nesse prédio onde nós estamos agora, a gente pode ver que essa estrutura da garagem ela foi isolada pela Defesa Civil, porque existe sim o risco de novos deslizamentos. Eu vou conversar agora, viu, Maria, com a Luciana, que está por aqui, gentilmente vai conversar com a gente. Ela viu tudo o que aconteceu, né, Luciana? E a gente conversava também que foi tudo muito rápido, né? Foi questão de minutos aí para essa estrutura ceder aqui também e deixar esses carros ali completamente ou parcialmente destruídos. Muito bom dia. Bom dia a todos. Foi assim, menos de 15 minutos, deu uma chuva muito forte, vento forte, granizo. E assim, aqui o estacionamento chegou, eu até medi ali no muro, deu 16 centímetros de água, veio, né, tem uma descida aqui.
encheu, entupiu ali, acabou escoando a água aqui. E aí deu aquela chuva, parou. Eu estava observando na janela o tempo. E aí eu escutei um estrondo, né? Parecia como se fosse pedra de granizo no telhado de zinco aqui. E comentei com a minha mãe, né? Eu disse, olha, acho que é uma pedra de granizo muito grande. E a vizinha que estava aqui no prédio de cima, ela disse, não, é o estacionamento que está cedendo. E aí eu gritei para o pessoal evacuar o prédio, peguei meu filho, tirei ele, né, fora do apartamento, né? Depois a gente acabou tirando os carros aí por questão de segurança. A gente não tinha noção, estava escuro, não sabia se era o prédio que estava descendo junto, mas infelizmente foi só danos materiais. Tu escutou o barulho muito forte, teve muita chuva, teve vento também, o que tu presenciou? Sim, foi acho 15 minutos assim no máximo, deu um volume muito grande de chuva, vento forte, parecia que ia estourar a janela assim do meu apartamento ali, granizo também, um granizo fino, mas bastante, assim foi rápido. E a gente conversava também aqui antes, né, que toda essa parte aqui, André, se puder mostrar para a gente, ainda tem um pouco de barro, né, Luciana, porque por aqui também veio uma enxurrada, ou seja, concentrou uma grande quantidade de água por aqui também, né? Sim, exatamente. Na rua ali, os carros, tinha o carro antes, estava assim na metade da porta, porque foi muito grande o volume em minutos, assim. E, né, uma combinação, muita chuva, o escoamento, acabou acumulando e ocorreu, né, esse acidente aí. Para a gente finalizar, a Defesa Civil esteve aqui na parte da manhã, isolou essa área aqui, tiveram alguma resposta por parte deles? Só essa parte mesmo que vai ficar isolada? O que vocês tiveram, alguma definição em relação a isso? A princípio, eles só isolaram essa área aqui, né? E eu conversei com o rapaz da Defesa Civil, ele pediu, né, a hora que forem movimentar os carros, né, por precaução, né, sair do apartamento, mas assim, ele disse que a princípio o risco não tem de desmoronar o prédio e tal, é só mais aqui, né, mas para tomar uma cautela, né. Eu moro aqui há 11 anos, foi a primeira vez que deu esse volume grande de água aqui, foi bem impressionante. Tá certo, obrigado então pelo relato bastante importante dessa moradora aqui desse prédio que teve todos esses transtornos causados pelo forte temporal. E agora vamos ver imagens, na verdade, do município de Xanxerê, porque por lá o forte temporal também provocou danos pontuais na escola Presidente Arthur da Costa e Silva. A água entrou pela parte da cobertura, que está em reforma, e atingiu algumas salas de aula. Engenheiros da Secretaria de Estado da Educação vistoriaram o local e determinaram o remanejamento dos alunos para outra área da instituição, garantindo segurança e, claro, a continuidade das aulas. Também houve elevação do nível do rio do município, mas sem transbordamento e sem impactos em residências. Já em Xaxim, outro município bem próximo aqui a Chapecó, o temporal causou alagamentos isolados e aumento do nível de pequenos cursos de água. Até o momento, não há registro de danos estruturais ou atendimento a famílias afetadas. As defesas civis de Chapecó, Xanxerê e Xaxim seguem monitorando as áreas de risco e a regional acompanhando toda a situação diante da instabilidade do tempo aqui no oeste catarinense. Agora eu vou encerrar essa nossa primeira participação ao vivo aqui, viu, Maria e Zanotto, com essa imagem. Andrés, mostra pra gente como que ficaram esses dois veículos que caíram nesta cratera, nesta parte da garagem desse prédio que acabou cedendo por causa dessas fortes chuvas, desse forte temporal que atingiu a cidade de Chapecó e outros municípios da região por volta de 4h30, 5 horas da manhã de hoje. Há qualquer novidade, qualquer atualização, eu volto ainda hoje aqui no SCC Meio Dia. Maria Esther Zanotto, com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Felipe Bastos, pelas informações. Que grande susto, né, que essas pessoas, esses moradores passaram aí nesta madrugada em Chapecó. A boa notícia é que o tempo já está limpando, a gente já tem sol neste momento e para os próximos dias a previsão é de sol também. Então, esses temporais devem dar uma trégua na região oeste. Felipe Bastos, qualquer novidade sobre esse caso, sobre a chuva, traz aqui que a gente mostra ainda hoje no SCC Meio Dia. Muito bem, vamos com mais informações. Maria Frada, um caso revoltante, mas infelizmente acontece, né? Quando há o divórcio, a separação e algumas das partes utilizam as crianças, os filhos, para, nesse caso, incriminar a outra parte. Nós estamos falando de uma tentativa de um sujeito que usou o filho para um plano criminoso e ele vai... O menino tem 10 anos, né? Deixa eu o Paulo César para trazer mais informações para a gente, porque eles estavam ali, pelo que eu entendi, Paulo César, uma disputa de guarda. E o pai monta uma cena para incriminar a mãe, mas a polícia descobre que foi autoria dele esse plano,
criminoso e agora ele foi preso porque ele teria induzido o próprio filho, pelo que eu entendi, a plantar essa prova falsa para que a mãe fosse presa. Ô Paulo César, uma ótima terça-feira, bom dia e com sol, pelo que eu vejo em Blumenau. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Henrique Zanotto, Maria Esther. Exatamente, uma terça-feira abençoada a todos nós, né? Deixa eu te contar, viu, mano? Olha só, o homem, ele tinha em mente, o homem preso nesta segunda-feira, ele tinha em mente uma vingança contra a ex-esposa. E o objetivo principal era conseguir a guarda do menino. E ele não mediu esforços para colocar o plano em prática, usou a própria criança para tentar incriminar a mãe. Vamos aos fatos, Zanotto. O caso começou em junho deste ano. Ela, a mãe, mora em Gaspar, ele em Ilhota. E a gente explica o seguinte, em junho deste ano, as investigações começaram a partir do momento que ele foi até a delegacia. Ele foi aos policiais para denunciar a ex-companheira. E quando ele se apresenta na delegacia, ele leva uma foto, uma imagem do menino, do filho, que segurava munições de um fuzil. Além disso, ele contou aos policiais que a criança tinha acesso a munições, armas e até drogas. Tudo isso na casa da ex-companheira. E aí, a partir desta denúncia, Zanotto, os policiais iniciaram então uma investigação. Mas não demorou muito, viu, Zanotto, para que a polícia descobrisse que não se passava de uma grande armação do homem para tentar incriminar a mulher, ferrar com a vida dela e aí ficar com a guarda da criança. O que os policiais descobriram? Primeiro, foi feita uma perícia no celular dele. E ali, o celular já revelou, a perícia revelou que a foto da criança segurando munições de um fuzil, a foto foi registrada a partir do celular do pai e na casa dele, e não na casa da mãe. E o fato que gera ainda mais revolta é que chocou até os policiais. O menino foi ouvido por uma psicóloga do setor de inteligência e de investigações da Polícia Civil. E a criança revelou, a psicóloga, que o pai pedia constantemente para que ele machucasse a mãe e até para que matasse a mãe. O pedido de prisão preventiva foi atendido pela Justiça. O homem foi preso em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Ele morava em Ilhota, mas durante as investigações, ele se bandeou para aquela querência distante. Ele foi lá para Cruz Alta, mas a polícia conseguiu localizá-lo. Ele foi preso ontem, preso preventivamente. O que ele vai responder agora? Ele foi indiciado, viu, Zanotto? Vai responder por corrupção de menores, vai responder ainda pelos crimes de perseguição, porte ilegal de munições e também por denunciação caluniosa. Em caso de condenação de todos esses crimes pelos quais ele terá que responder, a pena máxima prevista pode chegar a 20 anos de prisão. Ela, mãe, mora em Gaspar com a criança, ele morava em Ilhota. Durante a investigação, ele se mandou lá para o Rio Grande do Sul, foi preso preventivamente. Esta segunda-feira, uma armação tentando ferrar, incriminar a ex-esposa para ficar com um menino de 10 anos. Zanotto. Do Paulo César, com isso, só mostrou que não tem qualquer capacidade, de estar com a guarda do filho e ainda produziu falsas provas, falsa comunicação de crime, que ele vai ter que responder por isso. Muito obrigado, PC, pelas suas primeiras informações do Vale. Vamos agora com a participação ao vivo da reportagem em Palhoça. Hoje teve operação envolvendo o GAECO, o Ministério Público, deflagrar a operação chamada Voz dos Mortos, para desmontar um esquema de venda ilegal de túmulos no cemitério municipal de Palhoça. Eu vou ao vivo com o Thiago Pires, que vai trazer mais detalhes para a gente. Ele está no bairro Passa 20, no cemitério que foi alvo dessa investigação, porque nós tivemos também o afastamento imediato da gestora do cemitério público, porque, de acordo pelo que eu vi as primeiras informações, Thiago, ela estaria envolvida nesse esquema criminoso e arrecadou aí um valor milionário, Thiago Pires, uma ótima terça-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia para você, para todos que nos assistem toda Santa Catarina. Eu estou bem aqui exatamente no cemitério municipal, cemitério Bom Jesus de Nazaré, aqui de Palhoça.
Foi o que você disse, GAECO e o Ministério Público deflagraram nessa manhã uma operação. Infelizmente, a gente ainda trata sobre isso, e não é piada não. O esquema criminoso acontecia no momento pior da vida das pessoas, que é a perda de alguém, né? Na venda de jazigos, na venda de espaços aqui no cemitério. Essa operação, chamada Vox Mortis, ela desmontou este esquema criminoso. Essa é a grande questão dessa operação. A investigação, como você disse, tem envolvimento da gestora do local, né? Que ela já foi afastada por decisão judicial e ela liderava, como a operação está tratando, uma venda ilegal aqui de espaços, túmulos que deveriam ser públicos. Ela liderava essa venda aqui. Imagina, no momento de maior sofrimento das pessoas, né? Foram cumpridos, Anoto, 12 mandados de busca em Palhoça, Florianópolis e também em São José. Só a principal investigada, que é a gestora, movimentou mais de R$1 milhão, o que tornou incompatível com o salário que ela ganha daqui. Ou seja, ligou o sinal de alerta e por isso a operação continuou. Agora, o fato é que isso já vem sendo tratado há um bom tempo, as denúncias já acontecem há um bom tempo, viu? Como disse, o valor do que ela movimentou é incompatível, ligou o sinal de alerta, por isso a investigação começou. As denúncias, elas acontecem desde 2017 e por isso agora o Ministério Público, junto com o GAECO, resolveu, é claro que a investigação ela já vem de um bom tempo, mas hoje aconteceu esses pedidos, o afastamento e também esses pedidos de prisão em 3 municípios. Agora, além de identificar as outras pessoas envolvidas em todo este esquema, é claro que a investigação continua, porque o que se tem é um detalhe, apenas o que se sabe de uma informação é essa, até porque está correndo em sigilo, viu? Então, ao decorrer aí da investigação, os próximos passos, a gente volta a divulgar por aqui. A operação foi chamada Vox Mortis, e como forma de simbolizar denúncias que foram feitas de sofrimento das famílias, a voz dos mortos, né? Uma simbologia e um respeito a mais nesse momento que não tiveram na venda ilegal dos jazigos dos entes queridos aqui. Então, realmente, Zanotto, a gente parece piada, né, quando a gente trata sobre isso, mas o crime acontece, inclusive, até no momento de maior sofrimento das famílias. Venda ilegal de jazigos de espaços que seriam públicos, ganhavam dinheiro em cima aí. Mais de R$1 milhão foi movimentado só pela gestora, segundo a informação desta operação. É claro que a gente segue acompanhando, vamos continuar por aqui e trazendo as informações tão logo o Ministério Público, o GAECO, tragam mais denúncias, inclusive envolvendo essas 12 pessoas, mandados de busca e apreensão, né, em 12 locais, em 3 dos 3 municípios aqui da Grande Floripa. Então, ainda tem coisa para acontecer, coisa para mostrar, e a gente vai trazer tudo por aqui. Volto contigo, Eizão. Muito bem, Tiago. Lembrando que até o momento nós não tivemos nenhuma prisão, foram mandados de busca e apreensão. E como o Tiago muito bem informou, a gestora do cemitério Passa 20 em Palhoça é que foi afastada do cargo, mas é um esquema criminoso, ou seja, há participação de outros envolvidos. E nós acabamos de receber aqui, Tiago, o que nós estávamos procurando desde o início dessa manhã, a resposta da Prefeitura de Palhoça, que foi a seguinte: eles acabaram de enviar nota dizendo que essa demanda encaminhada à imprensa, então a Prefeitura está esclarecendo que essa funcionária que atuava na gestão do cemitério do Passa 20 já foi exonerada das suas funções, ou seja, deixou de exercer as suas atividades na semana passada. Coincidência, será ou não? E que não houve no prédio da administração municipal, ou seja, na Prefeitura de Palhoça, nenhuma busca ou diligência por parte do GAECO, Ministério Público do Estado de Santa Catarina. A Prefeitura de Palhoça ainda reforça que, como sempre fez, irá colaborar de forma integral para que toda a situação seja esclarecida, porque continua a investigação desse caso. É somente uma fase, os mandados de busca e apreensão. Maria Esther. Daqui a pouco tem o SCC Esporte e hoje a gente vai mostrar as contratações do Figueirense para a temporada 2026. E também, pessoal, uma história de superação. A gente vai conhecer a Andressa, que é uma atleta pra lá de especial. A partir de 12h05, a Angélica está chegando com essa história aí linda para vocês acompanharem no SCC Esporte. Agora, vamos soltar a boa da semana? Atenção, porque a notícia é forte. A gente está em plena semana F do Forte Atacadista. É a melhor experiência de compra do mês. Começa todo dia 30. Gente, são muito mais dias de preços imbatíveis em todos os setores para encher o carrinho na maior comodidade, tanto no atacado como no varejo. É para abastecer a sua casa ou o seu negócio com muito mais economia. Só tem oferta imperdível no dia que você escolher. Então você pode chegar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado. Bora aproveitar?
Vai que é boa! A Semana F é para arrasar. Então corre para o Forte Atacadista que está acontecendo hoje mesmo. Semana F do Forte Atacadista. Muito mais dias de compra forte. Começa todo dia 30, já anota aí na sua agenda. Vamos fazer uma pausa por aqui, pessoal? Depois do intervalo, a gente vai mostrar 2 acidentes que bloquearam a BR-101. Ontem aconteceu um à noite na BR com um engavetamento e teve a morte também de um caminhoneiro. E hoje pela manhã teve um capotamento também, de um caminhão que vocês estão vendo nas imagens, que também bloqueou a rodovia. Voltamos em instantes. Temos imagens agora de Florianópolis ao vivo para vocês, mostrando que o sol também apareceu depois daquela chuvarada hoje cedo. Agora 11 horas e 20 minutos, já tem a previsão do tempo. Até já! Estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia para falar de um assunto que infelizmente tem uma frequência que não gostaríamos de noticiar aqui, né, Marister? Mas agora trabalhando com a outra ponta, os casos de violência doméstica. Porque tem uma iniciativa que deve ser aplicada dentro de uma unidade prisional aqui no nosso estado, Maria, que foca o trabalho aqui em Santa Catarina com as pessoas que cometeram crimes de feminicídio, que foram condenados, que vão participar de um projeto do Tribunal de Justiça que busca, vejam só, estimular a reflexão e a mudança de comportamento entre esses homens, com o objetivo de prevenir novos casos de violência contra as mulheres. São os chamados grupos reflexivos. Esses grupos eles serão implantados na Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul. E é justamente pensando no pós, quando eles saem da prisão. Shaina, explica pra gente melhor como é que vai funcionar esse projeto por aí. Bom dia para você. Como é que vai funcionar o projeto? Oi, Maria Esther, Zanotto, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Olha, esse grupo reflexível de homens, de detentos, na verdade, vai ser formado na Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul e será composta por 10 detentos condenados por feminicídio ou tentativa de feminicídio. Eles estão passando agora pela fase de triagem para iniciar os encontros quinzenais que estão previstos para começar no mês de janeiro. A proposta é uma das primeiras deste tipo dentro de unidades prisionais em todo o estado. O projeto é conduzido pela Vara Criminal de Curitibanos, da comarca de Curitibanos, com o apoio da Vara Regional de Execução Penal e parceria também da direção da penitenciária. Os encontros, entre 10 e 12 no total, vão usar uma metodologia ativa. Os participantes vão compartilhar vivências, ouvem depoimentos dos colegas e são provocados a refletir sobre suas atitudes. As reuniões serão conduzidas pelo juiz Edson Alvanir Anjos de Oliveira Júnior e pela assessora Jennifer Madruga da Silva, ambos facilitadores que são capacitados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Segundo eles, a ideia é construir um espaço de reflexão ligado às medidas judiciais já existentes nesses casos, para estimular as mudanças de comportamento e reduzir o risco de novas violências. O tema das masculinidades é central nas discussões justamente para desconstruir padrões que muitas vezes alimentam os comportamentos violentos. Santa Catarina já tem uma primeira experiência desse tipo em andamento no presídio da comarca de Maravilha, no oeste do estado. Agora, então, a penitenciária de São Cristóvão do Sul se torna então, mais um ponto de aplicação desse modelo que o TJ de Santa Catarina espera ampliar para as outras unidades prisionais. Então, a partir de janeiro, a penitenciária de São Cristóvão do Sul inicia esse trabalho dos grupos reflexivos dos detentos que foram condenados por feminicídio ou tentativa de feminicídio. Esse projeto dos grupos reflexivos também já é aplicado em outras cidades, mas aí com homens que praticaram violência doméstica. Eles não foram condenados, apenas as mulheres fizeram medidas protetivas contra eles por conta de violência doméstica. Aqui em Lages, um grupo desse tipo já existe e é bem efetivo, está funcionando muito bem esse trabalho realizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e outros parceiros. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Shaina, pelas informações, explicando melhor sobre esse grupo reflexivo, né, que vem justamente para tentar mudar, conscientizar esses detentos com um assunto tão importante que é combater a violência doméstica. Obrigada, viu, Shaina, pelas informações. Até porque, né, Maria, hoje o que nós temos, o atual modelo aqui, a pessoa que está presa não é para ficar o resto da vida detida, é para ressocializar, imaginando que essas pessoas, mesmo tendo cometido esses crimes tão graves, vão estar em algum momento de volta à sociedade. E outra coisa que eu percebo, Maria, é o seguinte, quando nós temos a medida protetiva, ela é focada na vítima, né?
A vítima tem todas as ferramentas, mas nunca há um monitoramento do agressor. Ele que deveria ser a pessoa fiscalizada, monitorada para saber os comportamentos que ele está tendo, mesmo com medida protetiva, que muitas vezes, infelizmente, não evita o pior, o crime acontecer, né? Exatamente, e a gente tem que pensar nesse depois, né? Quando ele voltar para a sociedade, quando esse preso for ressocializado, como é que vai ser? Como é que essa pessoa vai voltar para a sociedade? Como é que ela vai agir? Tem muita gente que fala, ah, entrou ruim, saiu pior. Mas essa não é a intenção, é justamente voltar para a sociedade com essa nova conscientização, né? Maria, vamos trazer informações agora dos acidentes que aconteceram, né? Ontem à noite, eram por volta das 11 horas, teve um engavetamento aqui na região da Grande Florianópolis, quilômetro 178 da BR-101, sentido norte do estado de Santa Catarina. Foram 4 veículos envolvidos nessa colisão, um carro de passeio conduzido por uma mulher de 49 anos que teve fratura em um dos braços, foi atendida no local e encaminhada ao hospital, e o motorista dessa última carreta, que bateu, então, portanto, atrás dos demais veículos, como a gente está vendo, né? Logo após a colisão, o carro pegou fogo. E os bombeiros chegaram no local para apagar as chamas e o pior de tudo, que a carga transportada era uma carga de madeira. Então imagine só o trabalho dos bombeiros primeiro para conseguir controlar as chamas desse veículo e depois descobriram que infelizmente o motorista não saiu a tempo. Ele deve ter ficado preso às ferragens e com incêndio, né, não teve qualquer chance de sobrevivência. Além desses 2, portanto, o motorista do último veículo envolvido na sequência de colisões desse engavetamento, que não resistiu aos ferimentos, e a mulher que teve o braço quebrado, os outros demais condutores foram liberados no local. Eles tiveram ferimentos leves. E esse acidente deixou o trânsito interditado na BR-101 durante boa parte da madrugada já dessa terça-feira. Se não bastasse isso, o que acontece hoje de manhã, 6 quilômetros antes do local do acidente da noite de ontem, nós tivemos esse caminhão que tombou. Essa imagem que nós estamos vendo foi logo após que eles conseguiram ainda retirar o caminhão, porque vejam, no primeiro momento ele bloqueou as 2 faixas no sentido norte da BR-101, causando filas de até 12 quilômetros. Depois conseguiram virar, liberar uma das faixas e por volta das 10 horas da manhã veio informação da Polícia Rodoviária Federal que o trecho foi liberado. Mesmo assim, nós temos ainda lentidão no local porque a fila era de 12 quilômetros. Agora vem um questionamento só que eu ouvi nessa manhã de um amigo caminhoneiro seguinte. O contorno viário da Grande Florianópolis foi construído para quê? Não é para o uso dos caminhões e das carretas? Não é para o uso dos veículos pesados? Então, por que esses veículos continuam circulando? Ah, mas tinha uma entrega em Biguaçu, tinha uma entrega em Governador. Não sabemos. Agora, a verdade é que não existe nenhuma obrigatoriedade do condutor de carreta, do condutor de caminhão, utilizar o contorno viário. Ele que escolhe, vai por onde ele quer, ou olha no aplicativo, ou por informações de outros colegas que vão passando via rádio, mas o contorno viário foi construído, esses 55 quilômetros, para aliviar o trânsito caseiro, o trânsito doméstico dos pequenos veículos que circulam por Governador, por Biguaçu, São José, Palhoça e Florianópolis, e esses veículos pesados deveriam estar passando pelo contorno viário. Mas o que nós vimos nesses 2 exemplos de ontem à noite e hoje pela manhã, não aconteceu assim. Vamos lá com mais informações, porque nós temos a informação já, quem é que está lá é o Kaique, né? Aí, daqui a pouco a gente vai trazer, então, traz a imagem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está nessa manhã num evento aqui na capital. O nosso Kaique está no local. Essa é a imagem ao vivo, só para a produção me confirmar. Então, ao vivo, nós estamos mostrando esse evento. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, então, porque o Alexandre de Moraes está aqui na capital do estado de Santa Catarina. Dá para ouvir ele também? Vamos ouvir, então, um instante o que está falando o Alexandre de Moraes. Deixa eu ouvir. Segurança jurídica. Nós precisamos, e aí nós temos que fazer um aumento, nós precisamos dar mais segurança jurídica à sociedade. Nós precisamos tratar de uma forma melhor. O CNJ tem esse papel importante, tem as pesquisas de precedentes julgados. Nós temos que respeitar os precedentes. Muito bem, 11 horas e 32 minutos agora. Daqui a pouco o Kaique vem com mais informações sobre esse evento envolvendo a participação do Supremo Tribunal Federal aqui em Santa Catarina. Porque agora está na hora do nosso quadro, O Golpe Está Aí. A
Polícia Civil em Chapecó está emitindo um alerta importante para a população, principalmente para os comerciantes da região oeste, porque a polícia descobriu e está investigando, gente, uma série de golpes que já provocaram prejuízos que passam dos milhões de reais. O Felipe Bastos tem acompanhado tudo e traz mais detalhes para a gente. Que golpe é esse? E principalmente, né, Felipe, a informação para alertar os comerciantes para não se tornarem mais vítimas ainda desses estelionatários. Felipe Bastos, a informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo. É isso mesmo, Zanotto, até porque faz parte do nosso trabalho também informar e chamar a atenção também de comerciantes, da população de modo geral, porque esse novo golpe ele está sendo aplicado não só aqui em Chapecó, mas também em outras cidades aqui da região oeste do estado. E olha só um detalhe importante, viu? Os criminosos, eles estão usando números de telefone com o mesmo código de área da região para enganar fornecedores. Eles se passam por empresários, sócios de imobiliárias, representantes de grandes empresas e até mesmo por políticos. Com isso, fazem pedidos de eletrodomésticos, eletrônicos e materiais de construção, sempre com pagamento faturado ou até mesmo parcelado. De posse desses documentos falsificados das empresas, os golpistas conseguem que comerciantes liberem as mercadorias. Só que para retirar os produtos, eles contratam transportadoras do próprio município. Motoristas aqueles que agem de boa fé e não sabem da existência desse golpe. Os criminosos exigem fotos da carga e a localização em tempo real. Em seguida, enviam ao motorista um endereço falso, muitas vezes em cidades do Rio Grande do Sul ou até mesmo de outros estados. Quando o caminhão chega nesse local indicado, o transportador é orientado a descarregar na rua, em frente a um imóvel escolhido aleatoriamente. Logo depois, os criminosos recolhem os produtos e simplesmente desaparecem. A Polícia Civil, então, está enviando esse alerta e orientando os comerciantes para que redobrem a atenção. Antes de qualquer venda, é fundamental confirmar diretamente com o setor de compras da empresa que supostamente fez o pedido. E logo depois, então, os motoristas devem exigir desde o início o endereço exato da entrega e repassar essa informação ao fornecedor. Em casos de dolo, o transportador pode responder por receptação. Na semana passada, viu, Zanotto, os golpistas chegaram a se passar pelo prefeito aqui de Chapecó, João Rodrigues, usando um número local para tentar aplicar o mesmo golpe. A Polícia Civil já confirmou ainda, junto à Polícia Gaúcha, que um inquérito foi instaurado na cidade de Caxias do Sul para apurar a autoria dos crimes. Aqui em Chapecó, outro inquérito vai ser aberto para localizar os materiais desviados, identificar os responsáveis e esclarecer todos os fatos. As investigações continuam e a orientação é que qualquer suspeita seja comunicada imediatamente às forças de segurança. Recado dado, devolvo para você no estúdio, Henrique Zanotto. Muito bem, Felipe Bastos, com sol em Chapecó e o pessoal aí dos caminhões, pelo que eu estou vendo na rua onde você está, né? Com os veículos estacionados, porque agora é hora do meio-dia, né? Hora de assistir o nosso SCC Meio-Dia, é daquela descansada, então encosta o caminhão, porque é um trânsito frequente que nós temos, esses trabalhadores que movem a economia do nosso grande oeste também, né, Bastos? É isso mesmo, Zanotto. Vou sair aqui para mostrar também, o pessoal está por aqui, também está chegando, né? Está chegando para almoçar, para dar aquela descansadinha, porque logo, né, depois da 1h da tarde, o trabalho recomeça de novo e aí começa o segundo tempo, como a gente pode dizer assim, né, do dia de trabalho por aqui. A gente está no bairro EFAP, viu, Zanotto? O bairro EFAP aqui em Chapecó, o maior bairro da cidade, inclusive com mais aí, já ultrapassou os 70 mil habitantes. E como nós estamos vendo lá em Chapecó, você encontra tranquilidade para estacionar no grande EFAP, no maior bairro da cidade. Mas a gente já trouxe a informação aqui, né, Maria Esther? Em Joinville, por exemplo, a volta agora do estacionamento rotativo e outra cidade no estado de Santa Catarina também já está se organizando para manter essa disciplina de quem pode estacionar aonde. É o estacionamento rotativo lá de Criciúma, né? Exatamente, porque voltaram a ser cobradas as taxas em algumas ruas neste mês. Vamos chamar a Emanuela Justino, ela vai trazer mais detalhes de quais locais tiveram o retorno da cobrança. Você que é criciumense, você que vai passar pela cidade, é importante, né? Manu, chega pra cá e conta pra gente então as informações.
Essas cobranças voltaram a ser feitas ontem, dia 1º de dezembro. A gente vem acompanhando já há alguns meses a questão do rotativo aqui em Criciúma, né, o impasse da Prefeitura em relação ao Ministério Público, por conta dessas novas vagas que foram criadas, novas vagas do rotativo na região central, bairro Pio Correia e bairro Comerciário. Por exemplo, a gente está aqui na rua Cecília Darós Casagrande, que é aqui no bairro Comerciário, então essa é uma das ruas que voltaram a ter essa cobrança desde ontem, então, desde o dia 1º. Além dessa, outras 9 retomaram a cobrança, segundo aí esse laudo que foi passado pela Prefeitura ao Ministério Público, justificando, então, a cobrança, né? Inclusive, eu vou chamar aí na tela a relação do nome das ruas que voltaram a ter essa cobrança a partir desse dia 1º de dezembro. Então, é a rua Arthur Souza, né? A cobrança volta na rua Arthur Souza, rua Cecília Darós Casagrande, essa que nós estamos agora, a rua Constante Casagrande, Leone Passaroli, rua 13 de Maio, rua Mário de Andrade, São Marcelino Campanhate, rua Coelho Neto, Ézio Lima e também rua Vidal Ramos. Segundo o Ministério Público, né, a gente já vem acompanhando nos últimos meses, então lá no início 15 ruas tiveram a cobrança suspensa, 5 delas tiveram a suspensão definitiva, então não vai mais ser cobrado rotativo, mas então de 1º de dezembro, né, começou novamente a cobrança dessa cobrança do rotativo aqui em Criciúma. Aqui, por exemplo, é a zona verde, ou seja, cada carro pode ficar na mesma vaga por até 5 horas. Na região central também tem a zona azul, que cada carro pode ficar até 2 horas na mesma vaga, né? Então o pessoal tem que se atentar a essas placas, lembrando, né, que a pessoa precisa ter o aplicativo Gerestar Criciúma para poder fazer a solicitação do crédito e fazer o pagamento da vaga. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Emanuela, obrigado pelas suas informações. Ô, Marister, gostas de bicicleta, pedalar, passeios? Amo bicicleta, Zanotto. Amo, gosto muito. Inclusive, é o principal exercício, a atividade que eu gosto de fazer é a bicicleta. Mas e você? aquela de pedalzinho, não a de elétrica. Não, é pedalzinho. Pedal, pedalzinho. Fazer um exercício mesmo. Você gosta, Zanotto? Eu gosto também, embora a minha tá sem freio, tá parada agora, só tem o freio da frente. Aí atrás, quando vai, tem que frear com o pé. Lembra? Quando criança? Lembro. Aquelas solas do tênis toda gasta. Quando tem sola, né? Quando sobra. Isso porque em Joinville estão abertas inscrições para mais um passeio ciclístico que movimenta o Bike Natal. Essa atividade faz parte da programação de Natal por lá. Agora, como é que faz para se inscrever? O Luiz Felipe está chegando para contar para a gente, porque a gente está falando aí da cidade das bicicletas, né? É uma cidade que tem muitos ciclistas, Joinville. Eu sei que o Luiz também gosta de uma bike, não é, Luiz? Conta para a gente, bom dia para você. Ah, Marister, eu sou o cara do triatlon. Se tu olhar pro meu shape, tu já consegue notar um cara do triatlon. Vocês falaram em bike? Eu sou campeão mundial, recordista mundial de distância com bicicleta elétrica. Exatamente. Ah, eu vou longe, vou até acabar a bateria, chega a me cansar. Sabe quem não se cansa? São os nossos ciclistas do Natal de Joinville para esse passeio ciclístico com as suas bikes que irá acontecer no dia 12 de dezembro. E olha só, uma sexta-feira, e é aberta a comunidade de Joinville inteira. Se você tem mais de 7 anos, tem a sua bicicleta própria e sem rodinhas, é importante ressaltar, sem rodinhas, você pode realizar a sua inscrição através do site da Prefeitura de Joinville, joinville.sc.gov.br. A concentração será a partir das 19 horas e 30 minutos na Praça Nereu Ramos, com saída prevista por volta das 20 horas. A Nereu Ramos é onde o Laércio, a Maricotinha, todo mundo vem para cá para Joinville e faz aquela algazarra toda. Então, olha só, reforçando o convite, 12 de dezembro é uma sexta-feira e você faz a sua inscrição através do site da Prefeitura de Joinville, terra das bikes, terra do Natal, serviço dado. Eu volto com vocês no estúdio. Que coisa boa, Luiz. Obrigada, viu, pelas informações e pelo convite também para o pessoal que quer andar de bike nesse Natal, né? Já cuida do corpício e também aproveita a programação de Natal. Obrigada, Luiz. E um belo passeio pela cidade, né? Joinville também vai conferindo, né? Vai pedalando, vai degustando da cidade de Joinville, né, Maria? É isso. Trazer uma notícia agora no ACC Meio Dia sobre a nossa agricultura e a região do Alto Vale.
Tuporanga, por exemplo, terra da cebola. E os produtores estão iniciando agora a colheita e a perspectiva é que se tem uma safra recorde agora nesse 2025. O Paulo César traz a informação para a gente sobre essa questão então, envolvendo a cebola nossa de todos os dias. Cebolinha, picadinha com alho, refogadinha, dá aquele cheirinho, né, o PC? Tem muita gente agora, deixa eu ver aqui, ó, tá preparando almoço. Tá preparando almoço, aí larga ali a manteiguinho, larga o azeite, aquele alinho bem picadinho, só deixa ele... E vem aquele cheirinho. Aí depois larga a cebola. E a cebola vem de Tuporanga, terra que tem uma produção muito forte e com safra recorde. Então, nesse ano é isso, Paulo César. A informação ao vivo é contigo. Maravilha, lembrei você falando aí do barulhinho na frigideira. Outro dia eu fiz um estrogonofe lá em casa, Zanotto, espetacular, viu? Acima do ótimo. E aí tem que ter cebola, né? Aliás, lá em casa cebola é para tudo, viu? É na carne, é no lanche, é na salada, é um espetáculo. E as notícias são, sim, positivas para a nossa plantação, para os nossos produtores, porque se não for, Zanotto, uma safra recorde, será uma das maiores da história. Por que eu conto isso? É que a expectativa inicial era de uma produtividade de 32 toneladas por hectare. Mas o tempo ajudou, as condições climáticas ajudaram os produtores e agora a colheita de cebola pode chegar a 35 toneladas por hectare. Então, existe essa perspectiva. A colheita já começou sim e se o tempo seguir ajudando, a estimativa é que a produção deste ano seja 7% maior do que a do ano passado. Assim, neste ano o estado deve produzir 40 mil toneladas a mais de cebola em relação a 2024. A perspectiva, Zanotto, é de uma produção de 600 mil toneladas em todo o estado. Se não for uma safra recorde, será uma das maiores da história, segundo o coordenador do projeto Cebola da Ipagre. A safra é de excelente qualidade em função das condições climáticas, né, que foram muito favoráveis, especialmente porque tivemos dias com bastante luminosidade. O inverno foi um inverno típico e, portanto, as noites foram mais frias na primavera, o que vai garantir que nós tenhamos bulbos de excelente qualidade, especialmente para o armazenamento, porque serão bulbos rígidos, firmes, sem doenças, o que vai permitir que Santa Catarina possa permanecer no mercado provavelmente até maio, junho do próximo ano. Esses números excepcionais podem não se confirmar, uma vez que estamos na fase de colheita e os riscos de intempéries, com granizos, vendavais, podem afetar essa produtividade. Como falado, tem áreas com 35, 40 toneladas e alguns produtores, excepcionalmente, alcançam 60 a 70 toneladas por hectare, o que é um verdadeiro recorde. Verdadeiro recorde. Olha, e os produtores em Tuporanga, na capital nacional da cebola, tem muito que comemorar sim, porque por lá, neste ano, foram 4.600 hectares de terra que produziram cebola de qualidade porque o tempo colaborou. A cidade vive essa perspectiva de resultados positivos e com um impacto relevante em toda a economia da cidade, como conta aqui para nós o prefeito de Tuporanga, a capital nacional da cebola. Isso aqui, a cebola, é o nosso carro-chefe. Automaticamente, nosso comércio, nossos serviços são todos beneficiados quando temos uma safra boa, igual a esse nosso ano 2025-26. Então, estamos muito esperançosos, otimistas, sabendo que nós temos qualidade no produto e uma perspectiva de preço bom. Afinal, nosso produtor merece, nossa cidade, nossa região. Muito bem, então é isso, viu, Zanotto? Perspectiva de safra recorde, se não for recorde, vai ser uma das melhores safras de cebola da história, se o tempo colaborar, 600 mil toneladas de cebola no mercado, para a alegria dos produtores. Zanotto, você. Valeu, Paulo César, muito obrigado pelas suas informações. Agora, presta atenção nessa notícia que nós temos, que não dá para ter certeza se é justamente por essa safra recorde, mas 2 ônibus de turismo foram abordados pela Polícia Federal quando passavam pelo posto de fiscalização da PRF lá em Guaraciaba, extremo oeste. O que acontece?
Nesses 2 ônibus estavam 125 cidadãos argentinos que haviam embarcado no município de União Cerqueira, mas sem cumprir os procedimentos imigratórios legais. Então, os policiais federais identificaram que esse grupo de argentinos estava se deslocando justamente para Ituporanga com a finalidade de trabalhar na colheita de cebola e também do fumo. O grupo foi levado até a Delegacia de Polícia Federal, onde foram autuados por evasão ao controle migratório, bem como para a emissão das notificações de saída do território nacional e multas dos termos de impedimento de ingresso no Brasil. Depois de ouvidos, os 2 motoristas dos ônibus foram liberados pela Polícia Federal, que ainda deve abrir um inquérito para investigar outros possíveis crimes relacionados à promoção de imigração, dessa vez ilegal. Maria Esther. Vamos seguir por aqui? Agora a gente vai até a Serra Catarinense para atualizar a situação dos serviços de saúde afetados pela tempestade que atingiu Lages no último domingo e acabou prejudicando algumas estruturas da Secretaria de Saúde. Ontem, a Shaina até conversou com a prefeita, a Carmen Zanotto, também sobre a situação, e a gente quer saber como é que estão os atendimentos hoje, se eles já voltaram à normalidade, já retornaram. Shaina, conta todos os detalhes para a gente. Oi, Marister, de volta com vocês aqui de Lages. Então, a gente vai atualizar agora a situação, então, dos serviços essenciais de saúde. Alguns, né, que tiveram que não funcionaram ontem por conta, então, do pessoal arrumando, né, recolocando todos os materiais, toda a estrutura de saúde dos prédios públicos que foram afetados pela tempestade, que foi, segundo os meteorologistas, uma microexplosão que acabou atingindo a cidade de Lages no fim da tarde de domingo. E a Prefeitura de Lages hoje, inclusive, fez o decreto de emergência, situação de emergência por conta, então, dessa tempestade, dessa microexplosão que atingiu a cidade, aí para que a Defesa Civil do Estado, então, possa enviar recursos e também telhas para quem foi atingido, né, os moradores atingidos e principalmente, então, para esses prédios públicos da Secretaria de Saúde. Então, os atendimentos foram retomados aí de forma gradual nesta terça-feira e voltaram a funcionar normalmente. O serviço de atenção domiciliar, os setores administrativos da Secretaria de Saúde e o setor de regulação. Também retomaram o atendimento à comunidade em horário habitual à vigilância epidemiológica. A farmácia básica central, que a gente está aqui, vai voltar aos atendimentos a partir da 1 da tarde. Muita gente veio de manhã já aqui, muita gente para, né, começar a retirar os medicamentos aqui, mas o prédio ainda está passando aí por melhorias por conta aí da chuva que atingiu, né, as estruturas. A gente está mostrando as imagens aí para vocês. Inclusive, uma árvore caiu em cima do telhado aqui da farmácia central. E aí vai reabrir, a princípio, segundo informações da Secretaria de Saúde, a partir da 1 hora da tarde. Inclusive, já tem gente aguardando ali para abertura a 1 hora da tarde aqui da farmácia central. Já os demais setores da vigilância epidemiológica, incluindo a central de imunização, que vai reabrir apenas amanhã, na quarta-feira, dia 3. O tratamento fora de domicílio, que é o TFD, está operando provisoriamente na Policlínica, que fica próximo aqui à farmácia central, no mesmo prédio, aí no 3º andar, a partir de hoje, né? No mesmo prédio, no 2º andar, funcionam temporariamente os setores de oxigenoterapia e a ostomia. E hoje também está prevista a entrega das autorizações para recarga de cilindros de oxigênio. O atendimento normal desses serviços vai voltar amanhã. O setor de curativos especiais foi transferido provisoriamente para a unidade básica do Vila Nova, do bairro Vila Nova, aqui em Lages, com atendimento normal por lá, e o serviço, então, retoma o setor de curativos a partir de amanhã, novamente, aqui no prédio da Secretaria de Saúde. E a Secretaria reforça que essas mudanças são temporárias, né, por conta, então, de toda a reestruturação que está sendo feita, os consertos no telhado, e também para o pessoal poder reorganizar, principalmente a questão dos computadores, no breaks e outros materiais que acabaram molhando, né, por causa da chuva que atingiu a cidade de Lages. E hoje de manhã, inclusive, teve um pequeno transtorno aí com alguns pacientes do TFD, do tratamento fora de domicílio, que vieram até a Secretaria de Saúde para ir para a cidade de Anita Garibaldi, lá no hospital de Anita Garibaldi, onde, né, o transporte da prefeitura faria, então, esse transporte dos pacientes até lá. Mas aí, como aconteceu todo esse problema com a chuva, aí o transporte acabou atrasando e os pacientes tiveram que ficar esperando por um longo tempo. Inclusive, a prefeitura emitiu uma nota falando sobre isso, né? Que houve a perda temporária dos serviços de internet e telefonia, e essa situação, então, impossibilitou que a equipe do setor de TFD
do tratamento fora de domicílio, de realizar o contato com os pacientes e demais cidadãos aí, por isso aconteceu esses atrasos no atendimento, mas o pessoal já foi encaminhado para a Anita Garibaldi logo depois, e aí então o serviço foi retomado normalmente. A gente continua acompanhando toda essa situação, agora o decreto de situação de emergência da Prefeitura, para que esses recursos do Estado possam vir auxiliar então na reconstrução desses prédios públicos e também para os moradores que tiveram as casas atingidas por causa do vendaval que atingiu a cidade e do temporal no último domingo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Shaina, muito obrigada pelas informações até agora. E a gente segue por aqui, agora 11h52, a gente vai falar de um assunto que pode ser até polêmico para muitas pessoas. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou a norma que põe fim na obrigação de fazer autoescola para tirar a carteira nacional de habilitação. Zanotto? Até agora o que nós ouvimos, né, Tiago, ele vai trazer mais informações, que a intenção disso é reduzir o custo, né, que hoje é em torno de R$5.000 em média, para conseguir uma carteira de habilitação A ou B. Mas ficam as dúvidas, né, Maria Esther, como vai funcionar isso? De que maneira? Mas tem um instrutor, então eu vou contratar um instrutor para me ensinar? O meu familiar vai me ensinar a dirigir? E a questão da legislação, né, do teórico que você comentava também, né, Maria, que a gente aprende isso na autoescola, porque você até pode ter noção de pilotagem, mas e as placas, a sinalização, né? Exatamente. Inclusive, Zanotto, tirei a minha carteira há muitos anos. E eu lembro exatamente de eu aprendendo sobre as placas, sobre rotatória, quem tem a vez, quem não tem. Isso tudo se faz necessário. A gente já tem muito acidente, muita coisa envolvendo o trânsito, mesmo as pessoas tendo autoescola. Será que sem ela isso não pode impactar também nesses acidentes de trânsito, muitas vezes por bobeira, né, por falta de conhecimento da sinalização? A gente tem que entender tudo isso. A gente acredita que o Tiaguinho já tem muitas dessas informações. Tiaguinho, quais serão essas mudanças, né? E a gente gostaria de saber um pouquinho de como que isso pode impactar também na vida dos motoristas, né? Conta pra gente. Maria, Zanotto, estava ouvindo vocês falando aí, exatamente, eu também passei por todas essas provas, e a grande preocupação, a gente já vai falar sobre isso, é exatamente sobre como isso vai ficar a partir de agora, a questão da segurança, da educação do trânsito. Mas o fato é que tem muita mudança, viu? O grande propósito dessa aprovação no CONTRAN, passou no Conselho, foi aprovado pelo Conselho. Não passou na Câmara dos Deputados, não passou no Senado, passou no Conselho, no CONTRAN. E por isso é a grande polêmica. Mas a grande intenção por parte do Conselho é da questão de baratear e facilitar o acesso à CNH. A gente fez um telão para mostrar para vocês, para ter ideia do que era, como era e o que muda a partir de agora, de acordo com a intenção do CONTRAN. Pode colocar na tela aí. A intenção, como eu disse, é o curso teórico gratuito, 100% online, conteúdo digital sem custo, estudo presencial opcional em autoescolas credenciadas. Aulas práticas, mínimos de 2 horas. Então, fim da exigência de 20 horas. Opção por autoescolas, instrutores autônomos ou preparo personalizados. Instrutores autônomos credenciados, autorização e fiscalização pelos DETRANs, identificação integrada à carteira digital de trânsito. Processo mais simples e menos burocrático, presença só para biometria e exame médico, restante das etapas totalmente digital. Vale lembrar que a exigência antes aí era de muitas horas, né? E agora, mínimo de 2 horas. Benefício para a categoria C, D e E, que é a modernização para motoristas profissionais e mais opções e menos burocracia. E segurança no trânsito mantida como prioridade. Agora, quem se beneficia disso tudo? Jovens sem recurso, trabalhadores informais ou desempregados, moradores de regiões afastadas e motoristas profissionais. Maria Zanotto, nós entramos em contato com o DETRAN para saber como é que está a partir de agora, quando vai ser, quando entrará em vigor, mas eles informaram o seguinte, que vão aguardar a publicação no Diário Oficial para se manifestar. Mesmo assim, nós conversamos com a Iomara Ribeiro, ela é presidente da Atraesc, que representa as autoescolas, os CFCs. E a grande questão e a grande preocupação por parte deles não é a questão de baratear e o maior acesso, é a precarização do processo. Vamos ouvir o que ela disse. Nós, através da Atraesc, a gente vê essa medida como bem temerária, até porque hoje existe uma grande dificuldade dos DETRANs de se adaptar à questão da realização dos exames. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós chegamos a ter 40, 60 dias de espera para a realização de um exame. Agora, imagina o DETRAN tendo que credenciar e fiscalizar instrutores autônomos. A gente sabe que hoje a estrutura dos DETRANs ela já é bastante precária. Então, eu vejo que esse modelo que o ministro
está adotando é um modelo de precarização da educação para o trânsito. Nós queremos sim uma CNH mais barata, mais acessível, mas sem precarizar a educação. Porque para que você chegue nesse componente de barateamento de custo, teria que ser alterado também a questão das taxas dos DETRANs. Por exemplo, no estado do ministro, a habilitação custa R$ 2.400. Desse valor, R$ 1.100 corresponde a taxas do DETRAN. Ou seja, não vai ter o barateamento que ele promete, de até 80%, porque mais da metade desse valor, corresponde à taxa, né? Então, nós não vemos como um barateamento, mas sim como um sucateamento da educação para o trânsito. Uma outra preocupação, Maria Zanotto, por parte da própria Traesc é a questão dos trabalhadores. Só para você ter ideia, no Brasil hoje são 300 mil trabalhadores em CFCs, viu? E são 15 mil só aqui em Santa Catarina. Em números de empresas, são 15 mil empresas em Santa Catarina e no Brasil, e 630 empresas em Santa Catarina. Como é que fica o emprego destas pessoas? É uma outra preocupação. Agora, a questão da segurança, vocês falaram muito bem antes de me chamar. Como é que fica a segurança no ensino? Por exemplo, eu posso, a partir de agora, ter a opção de usar o meu carro e contratar um instrutor autônomo para que ele me dê aula. Só que o meu carro não tem os pedais duplos. Isso é um exemplo. Como é que fica a segurança de quem está no centro, quem está pelas ruas, que vai passar por mim? Eu estou aprendendo a dirigir. Ela também falou sobre isso. Esse processo administrativo, para dar início a essa situação toda, ele iniciou em agosto. Em outubro, nós tivemos uma audiência pública no qual o secretário comentou que não tinha nada pronto. Ou seja, isso foi feito a toque de caixa, justamente em razão da movimentação do setor. Então, a gente vê que não foi pensado em nada na questão da segurança. Por exemplo, não tem o comando duplo de veículo, o ministro fala, se você quiser, você pode colocar o comando duplo. Sim, se você quiser, você pode colocar, mas e a questão da segurança? Eu tenho que pensar na segurança do coletivo antes de pensar numa forma dessas de ministrar aula, porque nós temos várias pessoas que vão ser colocadas em risco quando uma pessoa sem habilitação vai dirigir em via pública e sem o acompanhamento de um instrutor qualificado e sem o comando duplo de direção para você fazer o controle desse veículo. Eu vejo que isso vai ser um caos, tá? Particularmente, entendo que isso vai gerar um colapso no SUS, vai aumentar muito o número de acidentes. Ainda nessa linha da segurança, para quem vai tirar a carteira, para quem vai precisar tirar a CNH, nós temos mais um trechinho importante. E ela falou sobre uberização. Dá uma olhada. Nós vemos que existe o interesse de grandes empresas, de empresas de tecnologia, por trás disso tudo. Nós vamos acabar com milhares de empregos em troca de grandes empresas de tecnologia, porque o que vai acontecer é o processo de uberização da formação de condutores. Aí tem a questão de risco, pais e mães de família que vão colocar sua filha, que está completando 18 anos, para fazer o processo de habilitação com uma pessoa estranha. Então, tem toda essa situação que nos preocupa. É isso, Maria Zanotto. A grande discussão a partir de agora o que se discute é a rapidez com que isso foi aprovado e a não passagem, segundo a Traesc, pela Câmara, pelo Congresso, né, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, para discutirem melhor isso, que são os representantes. Isso foi decidido no Conselho, no CONTRAN. E por isso, a Traesc, a própria associação, que a presidente me falou, que vão entrar com uma ação para tentar ainda, né, barrar isso por enquanto. Enfim, vamos acompanhar os próximos passos, mas nesse momento só se aguarda a publicação dessa nova legislação aprovada no CONTRAN, no Conselho de Trânsito. É isso. Como diz os antigos, tem muito pano para manga ainda a partir de agora, mas o alerta fica mais do que qualquer coisa. É para a segurança de quem vai tirar a carteira a CNH a partir de agora, se caso for aprovado e já entrar em vigor. Maria Zanotto. Obrigada, viu, Tiaguinho? Segurança de quem vai tirar e do público em geral, né? Porque essas pessoas vão estar trafegando na rua, vão estar com crianças, com pedestres em volta. Então, realmente, isso traz, como disse você, muito pano para manga, muita discussão. Inclusive, a gente quer trazer esse assunto ainda para falar aqui no SCC Meio-Dia com autoridades, com pessoas que entendem disso, até para a gente conseguir entender como é que chegou nesse valor de R$5 mil para se tirar uma carteira de habilitação hoje, né? A gente pensa em alguns anos atrás e era muito longe disso.
Obrigada, viu, Tiaguinho, pelas informações. A gente vai continuar trazendo esse assunto por aqui. E como fica a saúde econômica dessas empresas, né, das autoescolas, porque vão precisar de todos os instrutores que estão trabalhando hoje no seu quadro, vão dispensar, esses instrutores vão ter que encontrar cada um o seu aluno. Vai ser tudo particular, por fora? Fica difícil entender, né? Vamos aguardar então a publicação e ver se realmente passa a valer no Brasil já em 2026. E daqui a pouco o que teremos, Maristério? Daqui a pouco a gente vai mostrar uma notícia boa. Depois de meses mostrando a luta de uma idosa que vivia entre a dor e a incerteza, hoje a nossa equipe voltou à casa dela, Dona Elvira, para acompanhar um momento que pode mudar completamente o futuro dessa família toda. É uma história, né, Zanotto, de resistência, de esperança e finalmente de respostas. Depois do intervalo comercial, a gente volta na sequência com essas e outras informações, 12:02. Um ótimo almoço para você. Daqui a pouco voltamos com o SCC Meio-Dia. E depois de 2 meses mostrando a luta de uma senhora que vivia, né, Maristério, entre a dor e a incerteza, hoje a nossa equipe pode mostrar que nós voltamos à casa dela para acompanhar esse momento que, digamos, deve mudar o futuro dessa família. Exatamente. É uma história, como a gente já falou, de muita resistência, de muita esperança, gente, de muitos anos, viu? E de, finalmente, respostas. Confira só a reportagem. Foram meses acompanhando a luta da Dona Elvira, uma guerreira de 69 anos que, mesmo com dores quase ininterruptas, nunca perdeu a esperança. Quando estivemos pela primeira vez na casa da família, encontramos uma mulher que já não conseguia fazer sozinha o que qualquer um de nós faz sem pensar. Levantar da cama, tomar banho, vestir uma roupa. Cada movimento era seguido por um gemido, cada passo um desafio, cada noite uma batalha para tentar dormir. A artrose avançada no quadril colocou Dona Elvira no fim de uma fila que parecia não andar. Ela era o número 301. Enquanto isso, a doença avançava e ela recuava. Foi obrigada a mudar de casa, a depender dos filhos para tudo. Dorme com dor, acorda com dor, vive com dor. A família pedia socorro. O laudo médico era claro, o caso é gravíssimo, cirurgia para ontem. Mas o ontem nunca chegava. A cada dia de espera, podia ser o dia em que ela deixaria de andar. Nós mostramos essa espera. Sentimos de perto a angústia, as lágrimas e o medo de perder os movimentos. Até que depois de anos de incertezas, veio a boa notícia, com a esperança de um novo amanhã. O mês de dezembro está começando. E junto com ele também um recomeço para Dona Elvira e para toda essa família que está aqui. Olá, tudo bem? Tudo bom? A Nete está nos recebendo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Dona Elvira tá por aí? Tá esperando vocês. Tem notícia boa? Tem notícia boa, com toda certeza, graças a Deus. Olha quem tá sentadinho aqui nos esperando, Dona Elvira. Como é que a senhora tá? Eu tô bem, né? Com essa notícia agora, tudo melhorou. Dá um beijo, velho. Tudo bom? Como é que tá? Tô bem. Quem tá em casa, que acompanhou toda essa história da senhora, o que a senhora tem para contar pra gente agora aí? Tenho para contar que eu tô contente, né? Que saiu o resultado da cirurgia, então tá tudo bem. Saiu a data? Saiu. Temos cirurgia? Temos. Olha só que legal, pessoal. Depois de tanto tempo de espera, de mais de 3 anos de espera, de muita ansiedade, está marcado para esse dia 3 de dezembro a cirurgia da Dona Elvira. Agora eu quero saber o que passa na cabeça, no coração da Dona Elvira nesse momento. É bastante felicidade, né? É um alívio, tô bem contente, né? Que daí vai dar tudo certo e eu vou ficar boa, né? Porque é cansativo, mais de 3 anos assim, né? Esperando, com dor, toda a vida. Mas agora, graças a Deus, fé em Deus, deu tudo certo. Foi uma alegria, a gente chorou, a gente ficou emocionada, porque é muito triste ver minha mãe passar pelo que ela passa, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, sem preguiça. Só quem tá junto sabe o que ela passa, o que ela vem sentindo nesses anos todos. Então é só alegria, a gente agradeceu muito a Deus, porque a mãe nem sabe, mas às vezes de madrugada eu ia dormir tarde. E eu botava meu joelho no chão, rezando, pedindo a Deus, pedindo a cura dela, que viesse de qualquer forma, mas que ela viesse. Porque para Deus nada é impossível, mas que... Desculpa, Ele faz tudo na hora certa, nem antes nem depois. Aqui o quarto da Dona Elvira. Aqui nessa cama é onde ela passa a maior parte do dia. Mas do lado, o símbolo da fé, da esperança.
que ela sempre teve durante todo o tempo. Teve momentos assim que a senhora repensou, dizendo assim, eu não aguento mais, ou a senhora sempre teve a esperança que ia conseguir? Não, tem hora assim que dá, pô, né, tá muito demorado, será que vai sair mesmo, vai demorar muito, mas sempre tinha muita fé que uma hora ia dar certo, ia sair e deu. A fé estava do lado sempre? Sim, sim. Como é que foi acompanhar a avó durante todo esse tempo aí? Foi muito emocionante, porque a gente tinha uma fitinha quando a gente foi em Gramado e a gente tinha que fazer 3 pedidos. Um era sair a cirurgia da minha avó, um deles. Daí, quando saiu a cirurgia, eu fiquei muito feliz, eu e meu irmão, porque era o nosso pedido. A gente chorou um monte de alegria, foi muito legal. Deu certo? E deu. Fizeram uma oração na hora? Fizemos. Eu sempre creio em Deus. Eu faço oração antes de dormir com a minha avó, com a minha Dinda. Um depoimento desse, Erionto, acho que não precisa falar mais nada. Em oração, agradecia pelo dia e pedia muito pela cirurgia da avó. As lágrimas que até hoje correram aqui dos olhinhos delas, a partir do dia 13 de dezembro, com certeza serão de alegria. Alegria por Dona Elvira voltar à vida, a fazer o que ela fazia, voltar a viver. Dona Elvira, qual é a primeira coisa que a senhora quer fazer depois que ficar boa, curada, depois da cirurgia? Conta pra gente agora. Ir na missa. Não podia ser diferente. Podemos ir com a senhora? Pode. Essa é a história da Dona Elvira, essa família linda, que a gente tem o maior carinho de contar essa história, mas o maior carinho de comemorar, porque foram dias de muita luta, mas o dia de glória chegou. Isso, Dona Elvira, que Deus possa continuar abençoando ainda mais a senhora e toda a sua família. Seguimos agora porque chegou a hora do esporte no nosso SCC Meio-Dia. Valeu, Zanotto! Olá para você que está em casa. Agora é hora de falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia, porque tem muita coisa para você. E claro, você sabe, estamos na contagem regressiva para o término do Campeonato Brasileiro. Gente, apenas duas rodadas para encerrar a competição nesse ano e a gente conhecer quem será o campeão brasileiro. Será que vai dar ele? Será que vai dar o campeão da Libertadores? Como campeão da Série A? É isso que a gente vai saber daqui uns dias. Mas hoje, então, tem jogos. Vamos conferir aqui no telão a rodada de hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. Às 7 horas da noite, a gente tem Vasco e Mirassol. E também hoje, um pouquinho mais tarde, 9h30 da noite, Grêmio e Fluminense nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Tá esquentando, tô ansiosa, vamos ver o que vai acontecer. Mas já que a gente está falando de futebol, vamos receber ele? Vamos lá? Comigo, Erionto? Sandro Ventura, nosso comentarista, já está aqui com a gente. Aí, Sandro, coisa boa te receber mais uma vez. Prazer, tudo meu novamente. Estamos falando de final de Campeonato Brasileiro, mas a preparação dos times catarinenses agora é o ano que vem, é 2026. Por isso que o Sandro está aqui hoje, porque o Figueirense, que conquistou a vaga para a Copa do Brasil, já está aqui, ó, trabalhando, já vai se reapresentar essa semana. Por quê? Porque vai ter que focar no calendário cheio em 2026. Por isso, já peço para colocar aqui na tela, Sandro, para você comentar, porque o Figueirense já anunciou vários reforços para esta temporada. A gente tem aqui Dudu, passagem aqui já para o Florianópolis, jogou no Figueirense, um atacante, bom atacante, veloz, jogador com boa experiência, estava no exterior, em Israel, mas volta a Florianópolis para ajudar essa equipe que precisa de jogadores e um grupo forte. Então, mais um bom reforço. Vamos ver, o próximo aí. Pablo, atacante. Pablo, atacante também, outro atacante. Não é aquele Pablo que jogou no Atlético Paranaense que passou aqui também, é um outro Pablo, mas um bom jogador também. Eu tenho uma colinha aqui em relação às passagens. Esse jogador é um jogador que tem uma certa rodagem também. Já tem uma certa experiência que vem também para agregar. Pode pegar a tua colinha, Eu vou pegar minha Pega colinha porque é muita gente. São 11 reforços, não dá para decorar tudo. Eu vou pegar aqui. São 9 reforços mais os que continuam, né? Que foi renovado o contrato, e né, já Sandro? chegou também a notícia que o Jorginho está vindo para o Figueirense também, aquele camisa 10 do Atlético Goianiense. Bom jogador, Vila Nova, bom Sport jogador. Recife. O Pablo é um atacante formado no Guarani.
jogou em São Paulo muitos anos, no Atlético Mineiro. É um jogador com uma certa experiência também, tem uma rodagem, vai vir para agregar também. Vamos ver, tem mais, gente. O Figueirense trouxe aí vários reforços já para o ano que vem. Igor Bolt. Um atacante de força, estava no Náutico, jogou a Série C pelo Náutico e conseguiu acesso. É muito forte, um jogador de área, um atacante pode jogar tanto pelo lado quanto um pouco mais centralizado. Reforço interessante também, até porque tem a questão do Marlisson e do Felipe Augusto. Existem sondagens em relação à saída desses atletas que foram valorizados justamente pelos números do final do campeonato da Copa Santa Catarina e da Série C também. Então, um jogador que vai fazer muito bem para o time do Vaguinho, com características de um atacante de referência, que o Figueirense só tem o Marlisson no momento com essa condição. Verdade, não tem nenhuma característica nem parecida, né, Sandro? É. Vamos ver o próximo reforço aí do Figueirense, Jean Mangabeira. Esse é um dos destaques do Brusque. Também, né? Conhecido, jogou a Série C pelo Brusque, um volante de 1,85 m, destro, forte, muito imponente na parte física, um dos destaques do Brusque. Então, com a renovação do Potiguar, a saída do Flávio, é um atleta que vai ficar no radar do Vaguinho para titularidade. Então, já vem para brigar por uma condição de titular, até pela experiência e pelo momento que vive, que é muito bom no Brusque. Briga de titularidade é bom, porque Essa aí é que boa. tá, né? Essa dá uma condição. Vamos lá, ao time mais do um, Vaguinho. Sandro, porque a lista é grande, o Figueirense, Silvinho. Dispensa comentários. Um Já atacante bem conhecido também, né? formado no Corinthians, muito conhecido aqui em Santa Catarina, jogou pelo Criciúma, Chapecoense. Um atacante incisivo, tem 30 e poucos anos, mas ainda tem muita lenha para queimar. Estava no São Bernardo, se não me engano. E é um atleta que tem... Não, estava no Botafogo da Paraíba. Mas jogou recentemente no São Bernardo também. Jogador muito técnico, incisivo, uma certa idade, mas a Série C exige essa experiência. Vem para agregar e para brigar também por titularidade. Vamos lá, mais um aqui para o Sandro comentar sobre os reforços. Paulo César, zagueiro experiente também, jogou no Rio de Janeiro. É um atleta com uma rodagem também, jogador que vem para agregar juntamente com o Douglas Bacelar, que foi renovado o contrato. A saída do Líger pode dar titularidade ao Paulo César também, então é um atleta com experiência para a Série C, perfil de jogador para a Série C, forte. 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 Vamos lá, tem mais um? O pessoal vai me dizendo se está acabando, mas eu acho que tem mais ainda. Anderson Conceição. Outro jogador experiente, formado nas categorias de base do Santos, com bastante rodagem, estava no Boa Vista do Rio de Janeiro. Um atleta que já passou por aqui também. E é um atleta com muita capacidade técnica. Além da idade que requer a Série C essa experiência, é um atleta com recursos técnicos. Forte, com boa estatura, então um zagueiro de respeito, zagueiro mesmo. Aquele zagueiro que a gente gosta de ver jogando, né? Zagueiro Aquele tradicional referência. Raiz que a gente fala. É. E agora a gente tem mais um, né? Dentro desses reforços do Figueirense, Arthur Henrique. Um lateral esquerdo bom também, formado no São Paulo, bom jogador. Teve passagem, deixa eu ver as passagens do Arthur Henrique. Jogou no Tubarão, jogou na Ferroviária de São Paulo, um jogador também interessante. Acho que jogou também na Chapecoense, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. Ele jogou no São Bernardo a última temporada, não passou pela Chapecoense não, mas estava no São Bernardo. Bom jogador também. Lateral esquerdo, como o Figueirense não renovou com o Leonan, tem a saída do Mascarenhas, é um atleta que veio para ser titular também. Sandro, esses foram as contratações aí. Desses já que estão aí, que já foram anunciados, o que dá para esperar de um time do Figueirense, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar também as renovações. Mas o que dá para esperar, o que já dá para sentir desse time do Figueirense? Vem forte, investiu mesmo, vem com uma equipe que vai buscar passar de fase na Copa do Brasil, tentar alcançar uma Série B? Olha, Angélica, a primeira constatação ela é muito importante porque o Figueirense ganhou a Copa Santa Catarina. Nós sabemos que o nível da Copa Santa Catarina não é um nível de Série C, então é uma equipe que precisava de uma reformulação. Alguns jogadores que são referência, a espinha dorsal, aquela plataforma da equipe do Vaguinho, eles permanecem. É o caso do Igor Gabriel, o Douglas Bacelar, que a gente vai estar falando. Então, esses reforços vêm justamente para dar essa qualidade. E a experiência que o Figueirense, em alguns momentos, deixou a desejar na Série C. A Série C ela é muito física, ela é muito dinâmica na parte de motivacional, de experiência. É uma competição atípica. Às vezes, a juventude não se encaixa na Série C. É importante ter uma certa juventude, mas mesclada com essa estrutura de muito mais experiência para jogos bem cascudos e competitivos, que é essa competição. Então, acho que com a anuência do Vaguinho, o conhecimento dele, a formação desse elenco, acho que ele começa a temporada trabalhando com atletas que ele conhece. E isso é muito bom para a tranquilidade do trabalho e jogadores que vêm com passagens importantes, acostumados a jogar grandes competições, e isso agrega demais no grupo, no elenco.
Então vamos rapidinho passar quem renovou o contrato, que permanece, que estava nessa temporada e permanece aí. Renovado Yuri, que você já tinha falado, né? Vamos passar rapidinho, depois comenta todo, Sandro. O atacante Yuri, ali, né? Rafinha Potiguar, volante, que foi bem nessa competição também. Referência no meio regular. Verdade. Douglas Bacelar, como você falou. E aí, Igor Gabriel, tem mais ainda, eu acho? Ô, Hermano, você me confirma se tiver mais, mas eu acho que não. Esses aí, então é justamente o que tu falou, né, Sandro? Essa é a espinha dorsal, né? Começa por um bom goleiro, que mostrou a competência em todas as oportunidades que teve, foi responsável pela campanha do Figueirense, não só na Série C no final, mas também na Copa Santa Catarina. Um atleta que ganhou a condição do Fabrício, que chegou como titular, mas aqui confiança total dos torcedores, da comissão técnica, da imprensa, toda acha que é um bom goleiro, então começa por um grande goleiro. Douglas Bacelar, a referência na zaga, recuperou também a condição física pela experiência, é um jogador confiável, muito forte fisicamente e na parte aérea também é um atleta que tem esse potencial. O Yuri, aquele atacante que foi trocado pelo Kaique Moreno, com volta redonda e acabou permanecendo. Aqui o Douglas, que eu acabei de falar, é uma referência também no setor defensivo, até pela saída do Lígia. E é isso, o Figueirense renova com jogadores importantes e alguns outros que ainda têm contrato, que fazem parte desse elenco e que vão dar qualidade para o time do Vaguinho. Boa, Sandro, e a gente vai ficar de olho para ver as contratações, quem vem, quem vai nessa situação toda. Sandro, obrigado, Angélica. Obrigada a todos. E vamos esperar como anda aí para 2026. Vamos Sandro lá. Ventura trazendo tudo do Figueirense. Mas agora é hora da gente contar história aqui no SCC Esporte. Sabe aquelas pessoas que são surpreendentes, que encontraram no esporte uma maneira de ter uma vida melhor? Pois então, uma dessas pessoas é a Andressa e eu convido vocês para conhecer ela agora, olha só. O esporte nunca foi uma mera competição, de quem chega primeiro ou de quem vai subir ao pódio. O esporte tem a ver com superação, com amor e força de vontade. Neste domingo aconteceu o Challenge Florianópolis 2025, a prova de meio Ironman. E na competição, uma atleta especial. Essa é a Andressa. Tem 33 anos e é natural de Francisco Beltrão, no Paraná. Nasceu com paralisia cerebral, o que afetou o movimento, a visão e a audição. Limitações pequenas, perto da grandeza da Cessa, como é chamada carinhosamente. Estamos aqui em Jurerê. Você tá feliz de fazer a prova? Tô. É? Sim. Como é que vai ser? Tá animada? Tô. Treinou bastante? Treinei bastante, sim. E qual que é que você acha que vai acontecer na prova? Eu vou vencer. E a emoção da mãe em ver a filha na largada da prova. Gratidão. Tudo possível com a ajuda do irmão Alê e a assessoria esportiva que auxilia a Cessa. Passa os treinos e a incentiva todos os dias. A Cessa veio com essa ideia, né? O Alê, enfim, a gente incluí-la no esporte, dela mostrar que é capaz de ir além do que muitas pessoas imaginam. Então o Challenge nos recebeu super bem. Isso aqui é um sonho, é uma realização de um sonho, poder fazer isso para Andressa. Dificilmente eu consigo falar da Andressa. Então, cara, para mim é um sonho. Tô agradecendo o Léo, a galera da Just por aceitar esse desafio. Nossa família, meu irmão, minha mãe, que também vieram para cá. É bastante. A Andressa por aceitar o desafio. Desafio que foi concluído com sucesso. Após um pouco mais de 5 horas, olha a Cessa aí cruzando a linha de chegada. É impossível não sentir o arrepio que toma conta do lugar quando o abraço apertado do irmão sela o momento. A Cessa transformou as dificuldades em força, o medo em coragem e cada tropeço no caminho virou impulso para seguir adiante. Cessa não apenas concluiu um desafio, escreveu a própria vitória.
Incrível, né? Então, agora, para a gente continuar nesse assunto, vamos para lá, Erionto, comigo? Porque vocês viram ali o Léo e o Alê, e eles estão aqui com a gente. Já que a Cessa não pôde estar presente conosco, vem deles contar um pouquinho essa experiência. Eu tô arrepiada, porque a gente viu ali algo incrível, de superação que às vezes nem a gente consegue. E a Cessa conseguiu. Ai, meu Deus. E a Cessa conseguiu. Ale, Léo, obrigada por vocês terem vindo. Como é que foi isso, participar desse momento? E poder, né, a gente poder mostrar um pouquinho também do que foi e do que a Cessa representa para o esporte, eu acho, como um exemplo. Ale, obrigada por ter vindo. Obrigado, Angélica. É muito difícil, sabe? Eu tô aqui chorando assistindo, chorei a prova toda, chorei assistindo aqui de novo, vou tentar falar aqui. Então, a Andressa, ela teve paralisia cerebral e ela caminhou com quase 9 anos de idade. E o trabalho, o pai e a mãe fizeram, eu e o meu irmão, cuidar muito dela e incluir ela. A gente preparou ela para ela não ser uma vítima da sociedade pelos problemas que elas têm. Então, a gente não fez nada diferente do que a gente fez agora, incluindo ela nesse esporte. Foi um sonho para mim. Estou muito feliz porque ela aceitou. A gente viu o quanto tu estava feliz, nossa, né? Nossa, quando a gente chegava na Búzios, né, Léo? A torcida do Challenge, a torcida contagiante. Nossa, estou extremamente realizado, Andressa, obrigado. Queria muito que você estivesse aqui, eu sei que ela está assistindo em casa, queria muito que ela estivesse aqui. Ela que é a protagonista dessa história toda, a gente só coadjuvante disso tudo. Enfim, eu queria um pouquinho da força que ela tem. Eu acho que o objetivo era fazer inclusão, né, Léo? E deu certo. Então é isso. Foi isso aí. A gente tinha uma preocupação grande também com as questões de segurança, né? Dela com relação porque demandava um pouquinho mais, né, ao Léo? andamento do evento. Isso foi muito bem arquitetado também com a organização do evento, do próprio Challenge, para a gente, de fato, entregar algo seguro, que ela tivesse presente e se sentindo, de fato, participando do evento. Se sentisse parte daquilo, né? Que ela também fazia parte daquilo tudo. Dentro desse caminho treino, dentro desse caminho adaptações na bicicleta dela, né? Esse caminho e essa evolução dela dentro do esporte e culminou num dia espetacular com todo mundo lá torcendo e foi demais. E Léo, a Lê foi sempre assim, ela com essa força de vontade, tu incentivando, porque você faz triatlon também, né, Lê? Então é esse incentivo, foi aí, ela nunca desistiu, ela sempre quis, ela sempre buscou, porque a gente olhando essas imagens é isso que a gente percebe. É isso. A Andressa é isso, ela de fato, ela não desafia, ela não tem medo do desafio. A vida dela é um desafio, né? Ontem foi só uma realização, mas o desafio dela é diário. Para se incluir, a gente faz muito esforço para que exista inclusão. E eu acho que domingo no Challenge, a turma que estava lá, isso é inclusão, né? Acho que esse é o meu propósito, acho, de fazer isso, é incluir isso. Inclusive, hoje é aniversário do nosso pai. Ai, meu Deus. Parabéns, como é que é o nome do pai? É Cláudio. Cláudio, parabéns, Cláudio. Ele já não está mais entre nós, tá mais, faz 10 então anos. Fica aqui o nosso carinho, né? Mas ele tá lá de eu cima carrego ele no meu braço e ele preparou eu e o meu irmão para cuidar da Andressa e da nossa mãe. Então, deve estar bem feliz lá em cima agora. Obrigado. Ale, Léo, muito obrigada. Valeu. Ale, dá a mãozinha aqui. Obrigado. Muito obrigada por contar Obrigado essa pelo história apoio pra de gente. vocês. E vamos mandar Muito um beijo importante. pra Cessa, que ela tá assistindo? Cê. Vamos aqui na 2, vamos 3 na 2. Cessa, um beijo, parabéns. Linda. Você é exemplo, é orgulho. E que bom que a gente pôde contar a tua história pro pessoal aqui. Gente, obrigada pela participação. E assim a gente vai encerrando o nosso SCC Esporte. Quero agradecer muito o Alê, quero agradecer muito o Léo, justamente por poder dividir e compartilhar. Tenho certeza que teu pai, de onde estiver, está muito feliz em poder ver tudo isso. Cessa, um beijo e a próxima vez a gente quer aqui. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu volto com muito mais. Agora Maria Esther e Fernando. E Henrique Zanotto, Maria Esther e Henrique Zanotto, segue na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Confesso que eu me emocionei muito com a Cessa e é assim que eu termino o SCC Esporte. Um beijo para vocês. E como não se emocionar, né, Angélica? A gente percebeu ali, né, na fala do Alê, quantas vezes ele usou a palavra inclusão. E o esporte é isso, gente. Tem muitas pessoas que
Pensando na questão do preparo físico, na questão do corpo, o esporte vai muito além disso. O esporte é uma terapia. O esporte, a gente sempre fica falando isso, né? Salva. Mas se você está passando por qualquer dificuldade, seja ela qual for na sua vida, procure uma modalidade esportiva, procure a prática do esporte, que você vai ver a diferença que ele faz. E não há como não se emocionar com essa história dessa família. Que exemplo, Angélica. Que programa hoje do nosso SCC Esportes. Vamos lá então, vamos lá, segurando a emoção e continuamos com as informações porque está acontecendo aqui na capital o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, um grande evento que conta até mesmo com a presença do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o Kaique Guede está ao vivo lá no local e traz mais informações para a gente. Agora há pouco nós vimos ao vivo a fala do ministro e então você pode agora trazer para a gente mais detalhes do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário aqui na capital catarinense. Kaique, uma ótima terça-feira, bom dia, informação ao vivo, é contigo. Olá, Zanotto e todos que assistem o SCC Meio-Dia. O evento começou nesta segunda-feira e termina hoje em Florianópolis, capital de Santa Catarina. É organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e reúne representantes de tribunais de justiça do país inteiro, com o objetivo de avaliar os rumos do judiciário. Entre as metas, partindo deste evento, estão a definição de pontos-chave para 2026, revisão da Estratégia Nacional do Poder Judiciário e reconhecimento aos tribunais que se destacaram neste ano. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, e do CNJ, Edson Fachin, foi responsável pela cerimônia de abertura e destacou a importância do judiciário na garantia de direitos fundamentais, entre eles, democracia, Estado de Direito e segurança jurídica. Neste momento, os participantes estão em horário de almoço, por isso o Teatro do SIC está vazio, mas eles participaram agora há pouco de um painel sobre perspectivas e análises, percepções do Conselho Nacional de Justiça. Alexandre de Moraes, vice-presidente do STF, presidiu este painel e destacou a necessidade de segurança institucional, jurídica e pública para garantir a eficiência do judiciário. Consequentemente, isso melhora o impacto dos serviços prestados aos cidadãos. Francisco Oliveira Neto, presidente aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, falou sobre os efeitos práticos das discussões que acontecem nesse ambiente para a sociedade como um todo. Veja. É aqui, nesses eventos, que nós discutimos, fixamos as metas de julgamento, processos que têm que ser julgados prioritariamente, fixamos prazo para que esses processos sejam julgados, trocamos ideias em relação a programas, a planos de enfrentamento dos nossos acervos. Em resumo, a melhor forma de atender essa política importante que é a política de oferecimento de justiça para a população brasileira. Uma justiça otimizada, mais célere, significa processos e julgamentos ainda mais justos e com maior agilidade, além de garantir que todos nós tenhamos nossos direitos preservados. É contigo aí no estúdio, Zanotto. Certo, Kaique, muito obrigado então pelas suas informações. Ele continua acompanhando tudo direto do local do 19º Encontro do Poder Judiciário aqui em Florianópolis. Por falar em justiça, a gente vai trazer informações atualizadas agora do Ministério Público do Estado de Santa Catarina envolvendo a morte da jovem Catarina, né? Que foi friamente assassinada enquanto estava passando na trilha do Matadeiro, lá no sul da ilha, simplesmente para praticar a natação, quando um criminoso, um bandido, tirou a vida dessa jovem estudante da Universidade Federal do Estado. E agora, o Tribunal do Júri, hein? Será que teremos júri popular? Deixa eu ir ao vivo com o Tiago, traz mais informações direto do MP, porque pelo que eu entendi, o MP está indicando justamente isso, né? É júri popular para esse caso e tamanha repercussão nacional e não poderia ser diferente, né, Tiago Pires? A informação ao vivo é contigo. É isso que se pretende, Zanotto, exatamente isso, viu? Esse crime chocou Florianópolis, chocou Santa Catarina, chocou o Brasil e o mundo, né? Esse homem acusado, esse homem de 21 anos, acusado de matar a jovem de 31 anos, a Catarina Carlsen. Isso aconteceu há cerca de 10 dias atrás.
Só que, claro, a investigação ela continua e o Ministério Público faz a sua parte. Hoje, ele oferece a denúncia e sim quer a pena máxima para esse crime. A denúncia foi apresentada pelo promotor João Gonçalves de Souza Neto, quer que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri, como nós comentamos, e o caso agora segue, é claro, para análise da Justiça. Segundo o MP, o acusado matou a vítima por menosprezo à condição de mulher, utilizando asfixia e atuando de modo que dificultou a defesa dela. O órgão ainda aponta agravante como a tentativa de esconder o corpo em local de difícil acesso. O homem também foi denunciado por estupro praticado com violência e em emboscada, além de ocultação de cadáver por arrastar a vítima para um ponto isolado. O crime aconteceu na trilha do Matadeiro no dia 21 de novembro, cerca de 10, 11 dias atrás, por volta das 7 da manhã. Catarina saiu de casa para uma aula de natação e a família acionou a polícia quando ela não retornou e não chegou à aula também. O acusado de 21 anos acabou preso e confessou o homicídio. A denúncia aponta que o homem agiu com a intenção de matar de forma consciente e voluntária, envolvendo o pescoço da vítima com um instrumento constritor, ou seja, um instrumento que apertou, estrangulou a vítima. É isso, denúncia feita, Ministério Público quer a pena máxima, júri popular. E aí a gente agora aguarda os próximos andamentos, né? A Justiça agora recebendo essa denúncia por parte do Ministério Público. Cabe agora aceitar ou não, que acreditamos que sim, mas a gente vai seguir acompanhando para atualizar este caso e que a Justiça seja feita, Zanotto. Obrigado, Thiago, pelas suas informações. A gente até menciona, né, trilha do Matadeiro, mas na verdade ali é um acesso, né, para os estabelecimentos comerciais, ali os restaurantes na beira da praia, para as casas de alguns moradores, outras de locação, porque não é uma trilha daquela de área fechada, de mata, como outras que nós temos aqui na ilha de Santa Catarina. É um acesso que você sai da rua de uma servidão, passa ali uma pontezinha sobre o rio Matadeiro e em questão ali de 10 minutos você já está na praia. Só que esse bandido utilizou justamente da pouca movimentação nas primeiras horas da manhã para cometer esse crime. Vamos com mais informações dessa terça-feira chuvosa, né, Maria Esther? Agora informação até com pontos de alagamento. A gente vai trazer as imagens para ilustrar melhor. A região de Itapema, foi tanta chuva hoje, Maria, que em poucos instantes as ruas ficaram alagadas, trazendo sempre aquele transtorno, primeiro ao trânsito e depois alguns estabelecimentos comerciais, né, que são atingidos por essa água quando vem de surpresa, né? Exatamente, hoje de manhã ela veio em grande quantidade, então esses altos volumes de chuva causam esses alagamentos que muitas vezes em algumas horas já começa a normalizar na cidade, mas isso foi hoje de manhã. Agora a gente tem como está neste momento a cidade de Itapema? Vamos ver? A gente já consegue ver que pelo menos a chuva, olha só a diferença. Isso daqui foi hoje de manhã, né? Na sua esquerda você vê a chuva e os pontos de alagamentos. E na sua direita da tela a gente mostra Itapema neste momento com esse céu azul, esse sol e essas altas temperaturas também. Já já eu vou trazer na previsão do tempo que nós ainda podemos ter chuva hoje, viu, pessoal? Por enquanto é tempo seco. A gente vai ver Porto Belo também, município vizinho, né, ao lado de Itapema, as duas cidades fazem limite. Agora nós estamos com a imagem ao vivo da praia, mas Porto Belo, Maria Esther, também teve registro de alagamento com esse volume tão expressivo de chuva que cai num curto intervalo de tempo. É difícil, né? Encontrar alguma cidade que não sofra com isso quando vem tanta chuva em pouco tempo, desses pontos de alagamentos. Agora, quando você chama ali, anteriormente que nós vimos a imagem ao vivo de Itapema, mostra bem essa instabilidade do tempo, né? Em alguns momentos fechado, com muita chuva, depois em alguns instantes o sol já aparecendo. Diante disso, eu tenho que te perguntar, Maria, como fica o tempo? Qual a previsão que você traz? Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Hoje o tempo segue instável em Santa Catarina. Nós temos condições ainda nessa terça-feira para novos temporais, com raios, rajada de vento, queda de granizo, e isso vale para todas as regiões do nosso estado, viu? Segundo a Defesa Civil, permanece o risco de moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos, enxurradas pontuais, especialmente dos planaltos até o nosso litoral. Nessas regiões aqui, ó, nessa parte do nosso mapa, ainda podemos ter instabilidade hoje. Mesmo com esse tempo seco, a chuva pode voltar. Mas no Grande Oeste Catarinense, que a gente já teve essa chuva nas primeiras horas, na madrugada, o tempo já é melhor, o sol já apareceu por lá e deve continuar assim. Agora, a gente vai mostrar para vocês as temperaturas também, como é que ficam, né? Porque a gente tem esse abafamento, mesmo com esse tempo, às vezes, mais fechado, com essa chuva mais cedo. Olha só, extremo oeste, 29 graus de máxima hoje, 27 na região oeste,
26 no meio-oeste catarinense. Na Serra também, ó, 26 graus de máxima, 30 no Planalto Norte, 32 na região do Vale, região de Blumenau, esquenta mais ainda, 29 na região norte, 28 na Grande Florianópolis e 27 no sul do estado. Para amanhã já temos um outro cenário. O tempo volta a predominar, o tempo firme volta a predominar no Grande Oeste, por lá sol e poucas nuvens. Já no nosso litoral, pessoal, e áreas próximas, a circulação marítima deixa o tempo instável, com variação de nebulosidade e condições para chuva a qualquer hora, podendo vir acompanhado de trovoadas. Mas nessa quarta a gente tem assim, essa chuva ela é mais fraca, então a gente pode ter aberturas de sol também aqui pelo nosso litoral. E as temperaturas amanhã seguem elevadas, vejam vocês. Chapecó chega a 30 graus amanhã, Blumenau tem 28 de máxima, também com sol, podendo ter essa chuva em alguns momentos. Joinville, região norte, a máxima é de 27 amanhã. Criciúma, nessa quarta, chega a 26, Floripa 25 e Lages com tempo seco, mínima de 11 e máxima de 24 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Vamos fazer uma pausa? Meio-dia e 39 agora. Uma semana depois de ser duramente atingida por uma tromba d'água que causou alagamentos e estragos, como está hoje a cidade de Luiz Alves? A nossa equipe foi descobrir e a gente conta depois do intervalo. Até já! Estamos de volta e agora a gente vai falar que uma semana depois de ser duramente atingida por uma tromba d'água que causou alagamentos, estragos, nós queremos saber como está a cidade de Luiz Alves. Será que os serviços públicos já estão 100% normalizados por lá? O PC está chegando para falar desse trabalho de reconstrução, das pontes, dos pontilhões, que a gente sabe que foram muito afetados pelos alagamentos. Se esse trabalho já começou por lá e qual é a situação hoje da cidade? PC, conta pra gente. Conto sim, Maria Esther. Pessoal que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia, a gente tem inclusive imagens para mostrar aí da tromba d'água que causou estragos, alagamentos e que deixou Luiz Alves em situação de emergência na semana passada. Essa tromba d'água foi resultado de uma chuva torrencial fortíssima, choveu 200 milímetros em menos de 24 horas, um volume previsto para um mês inteiro, caiu apenas em um dia lá em Luiz Alves. E aí, vários bairros da cidade foram afetados, vários pontos de alagamentos foram registrados, atingidos pela enxurrada. Agora, hoje, uma semana depois, a cidade ainda, Maria Esther, não restabeleceu 100% da normalidade nos serviços públicos e no atendimento à população, porque a UBS do bairro Canoas, um dos mais afetados, permanece fechada. É que a estrutura lá perdeu praticamente todos os equipamentos e ainda não há um prazo para a recuperação da estrutura. E a escola de atendimento à educação especial também permanece fechada. Já a assistência social voltou a atender, mas ainda de forma reduzida. Por outro lado, Maria Esther, máquinas e operários trabalham para concluir o serviço de limpeza dos bueiros da tubulação em Luiz Alves. E o trabalho de desassoreamento e limpeza de rios e ribeirões também já começou. E a cidade terá que reformar e reconstruir 22 pontes e pontilhões comprometidos pela força das águas. 4 pontes foram totalmente arrancadas pela enxurrada, mas as comunidades já não estão mais isoladas porque pontilhões de madeira provisórios foram construídos. O vice-prefeito Carlinho Miller, de Luiz Alves, fala aqui no SCC Meio-Dia sobre esse trabalho de recuperação da cidade. Hoje, atualizando a situação após as fortes chuvas da segunda-feira passada. Estamos trabalhando para recuperar o município. Fomos atingidos em várias secretarias, entre elas a assistência social, o esporte, obras e também uma UBS da parte de saúde na região de Canoas. Tivemos o apoio de muitas prefeituras vizinhas, várias empresas
e também munícipes e colaboradores da nossa prefeitura, onde conseguimos fazer um trabalho muito bom, uma frente forte, e recuperamos praticamente toda a mobilidade do município, porém ainda temos muitas pontes, pontilhões e bueiros para recuperar, são mais de 25, e toda a malha viária, parte já de pavimentação e também uma grande parte da malha rural, estrada de chão. Então, estamos atualizando e dizendo que estamos trabalhando por mais breve possível normalizar a situação. Muito bem, esse, portanto, é o vice-prefeito de Luiz Alves, o Carlinho Miller, porque o prefeito, o Bertolino Bachmann, o popular caboclo, viajou a Brasília nesta segunda-feira. Lá na capital federal, o prefeito de Luiz Alves está em busca de recursos para a reconstrução da cidade, busca recursos, por exemplo, tenta conseguir dinheiro, por exemplo, junto ao Ministério da Saúde, para reconstruir e reabrir a UBS do bairro Canoas. Aqui em Blumenau, o prefeito da cidade, o prefeito Egídio Ferrari, lançou uma campanha para arrecadação de donativos em prol das vítimas dessa enxurrada em Luiz Alves. Os pontos de coleta estão espalhados aí pela cidade, principalmente nos supermercados da cidade. Outras informações sobre essa campanha de donativos, você pode acessar o site da prefeitura, blumenau.sc.gov.br. Luiz Alves tentando recuperar estradas, pontes e o atendimento à população praticamente normalizado por lá. Maria Esther. PC, muito obrigada pelas informações. A gente segue por aqui, agora 12h e 47 minutos. Vamos falar da programação de Natal de Chapecó? Vamos saber então quais atrações, Maria, culturais, musicais, porque é um evento para toda a família e segue até o dia 23 de dezembro. Vamos chamar o Felipe Bastos, ele está chegando ao vivo com as informações. Então a gente quer saber um pouco dessa programação aí para o pessoal de casa já conseguir se organizar também para acompanhar. Bastos, conta pra gente. Olha, Maria Zanotto, há cerca de 2 semanas a gente teve a abertura oficial do Natal do Brasil aqui em Chapecó, com um grande show da família Lima na Praça Coronel Bertazzo, a praça central aqui de Chapecó. Mas, além da praça, outros pontos aqui da cidade também receberam toda uma decoração especial, como é o caso do Ecopark, onde a gente fala ao vivo aqui para todo o estado de Santa Catarina, um local bastante conhecido em que as pessoas vêm para cá para tomar chimarrão, para conversar, para caminhar, para fazer atividades físicas. Agora o movimento está calmo por aqui, mas no final do dia muda completamente, viu? E esse espaço recebeu toda uma decoração especial para esse ano. Inclusive, a programação está completa com muitas atrações, artistas locais, muitas músicas, muitas atrações para crianças, para adultos também. A gente preparou uma tela, inclusive, para ter um pouquinho dessas apresentações que começam hoje, viu, a partir das 3 horas da tarde, ou melhor, das 5 horas da tarde, com a chegada do Papai Noel na Aldeia Condá. À noite, às 8 horas, é a vez da apresentação da Orquestra de Escaletas da Escola Trilingue, que se apresenta no palco aqui mesmo no Ecopark. Amanhã vai ter uma Bibliobike no Céu das Artes, às 3 da tarde, e às 8 horas da noite, o Coral Chapecó. Programação que segue intensa na quinta-feira, dia 4, com a Bibliobike no Parque Alberto Fim e show de Bons Tempos com Johnny Camargo também aqui no Ecopark. Na sexta-feira, dia 5 de dezembro, o destaque é o Trem da Alegria, com passeios de graça a partir das 7 horas da noite. Logo depois, às 8, tem Banda Tio Chico. Fim de semana também que o pessoal está em casa, vai poder conferir a programação, também tem uma variedade de programação, viu? No sábado, dia 6, vai ter a carreta Playground, com chegada ao Parque Edir de Marco, às 3 horas da tarde, seguida pela Orquestra de Brinquedos, às 7 da noite. E também, para encerrar o sabadão, a apresentação de Emeline Tavares, com o Coral Jovens, às 8h30 da noite. Para fechar a semana, domingo, dia 7, cheio de atrações. Bibliobike, carreta Playground, Cão Minhada, Serenata Show e também a apresentação do grupo de dança Jamp História de Natal. Lembrando que toda a programação é de graça para o público e as atrações são promovidas pela Prefeitura. Como a Prefeitura, inclusive, como a cidade, ela inaugurou vários espaços públicos, vários parques, todos eles têm programação diferenciada para esse ano, que está sendo chamado aí de Natal
do Brasil. Vou encerrar essa participação com essa bela imagem. Fiquem um pouquinho aqui com a imagem do nosso Ecoparque de Chapecó. Zanotto, Maria Esther, Feliz Natal antecipado para vocês aí. Até mais. Valeu, Bastos. Mas a gente vai se falar muito ainda até o próximo dia 23, quando encerra a programação de Natal lá em Chapecó com o nosso Felipe Bastos. E agora a gente fala, né, Maria, que está acontecendo também a Cantata de Luz da Unesc em Criciúma, um espetáculo aberto a toda a população, convidando todas as famílias do sul do estado. Vamos chamar a Manu, ela está com todas as informações da Cantata de Natal. Manu, traz a informação pra gente. É verdade, esse espetáculo de Natal, Cantata de Luz, aqui da Unesc, vai ser hoje a partir das 7 horas da noite. E o pessoal já está aqui nos últimos preparativos, a gente está aqui bem em frente ao palco, olha só. O pessoal está arrumando a luz, está fazendo os últimos preparativos para esse espetáculo que é totalmente de graça, tá? Então é aberto à comunidade, um convite aí a toda a família. E para falar um pouquinho mais do que o pessoal vai poder conferir hoje à noite, estou aqui com a diretora de extensão, que é a Sheila, e vai passar um pouquinho mais, né, Sheila, sobre essa programação, porque assim, esse evento da Unesc no período de Natal já se tornou tradição, então o pessoal já espera. E o que o pessoal vai poder esperar de hoje à noite, as apresentações aí para a família vir acompanhar? Será uma noite mágica, né, para brilhantar aí e encerrar o nosso ano com chave de ouro. Nós teremos 6 corais da região e mais a Camerata de Venezia, que trará várias músicas atuais e músicas clássicas, né? E isso vai fazer com que a gente realmente tenha esse espetáculo aí maravilhoso, que é para a família, né? Para todas as idades. Inclusive, vai fechar com chave de ouro a chegada do Papai Noel. Então, nós teremos o carro dos bombeiros, que as crianças amam também. Ele vai fazer toda a anunciar a chegada do Papai Noel, né? E ele ainda entregará brindes para as crianças, né? Além de balas e tal, e conversará com o público. Olha, então fica aí a dica, né? Vai ter a chegada do Papai Noel, vai ter os bombeiros aqui também, que a criançada adora, então é só vir aqui. Chega cedo, né? Para pegar um lugarzinho bom, para estacionar também, até porque, né, Sheila, aqui ainda tem as aulas, então o pessoal chegar com uma certa antecedência, para estacionar com calma, para chegar um pouquinho antes e acompanhar do início ao fim. Nós convidamos todos vocês para estarem conosco hoje à noite, para esse espetáculo maravilhoso, essa magia do Natal, né, que a gente não pode perder nesse momento de final de ano, desse momento de sensibilidade que todos fazemos. E vamos estar aqui juntos, né, celebrando o Natal com as famílias, com as crianças, num espetáculo lindo. Então tá certo, muito obrigada, Sheila. Um ótimo espetáculo hoje à noite, né, para todos que vão participar aqui. Vai muita gente envolvida, pessoal aqui da universidade, da organização. E fica o convite para vocês aí de casa, você que está nos assistindo, para trazer a família e vir acompanhar a Cantata de Luz aqui na Unesc, no estacionamento. Não tem erro, o pessoal já vai ver as tendas aqui, já está tudo montado. É só vir e prestigiar esse espetáculo de hoje à noite. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Manu, pelas suas informações. Já estou com ela, Sofia Gonzalez, que vem falar para a gente o que é comemorado hoje, dia 2 de dezembro. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Zanotto, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Então, olha só, hoje é Dia Nacional do Samba. E o Brasil é conhecido internacionalmente pelo samba, um estilo musical e de dança típico aqui do país. O Carnaval, como a gente sabe, né, é a festividade onde o samba se popularizou, virando o ritmo oficial da festa, principalmente com os desfiles das escolas de samba. E o estilo musical é apreciado pelos brasileiros em todo o território nacional. E em 2005, o samba de roda se tornou obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco. E essa manifestação brasileira foi o primeiro gênero musical do país a receber este título. E aqui na matéria do portal, então, a gente traz nomes clássicos que ajudaram a tornar o samba o que ele é hoje. Então, tá aí uma dica para montar uma playlist e aproveitar bem essa data, Zanotto. Estou tentando lembrar quem é o cantor que o filho é samba. Acho que é o Seu Jorge, não? O Seu Jorge que teve um filho e botou o nome de samba, né? É, né? Maricer tá soprando aqui que é, né? É, Maria, né? O samba, né? Que é um nome... acho que é o primeiro caso, né? Naquela lista dos nomes do IBGE deve estar lá, né? Os nomes raros. Será que Samba da Silva? Não sei qual é o sobrenome do Seu Jorge. Sabe também, Maria?
nós sabemos. Seu Jorge, ele se basta, né? O samba Seu Jorge da Silva. Mais algum destaque, Sofia? O que a gente tem lá na nossa abertura do portal SCC10? Vamos ver aqui na nossa home do portal SCC10. Temos também as matérias que a gente traz aqui no horário do almoço, né? Falando do Natal nos bairros, aí que está começando também, chuva, que o Kaique trouxe aqui no nosso Vivo, né? A presença do ministro Alexandre de Moraes aqui em Florianópolis, dia do samba, como a gente acabou de trazer. E aí é só ir navegando por aqui para ter acesso também às últimas notícias postadas aqui no portal. A todo minuto tem notícia nova por aqui. Sabe que eu vi ali em cima a palavra caravana, já estou lembrando, antecipando para você, nessa quinta-feira, né, dia 4, a gente vai ter a caravana do Silvinho, no Aeroporto Internacional aqui da capital, no Ercílio Luz. Todos são convidados a acompanhar, que ficou espetáculo essa obra. Né? O que vai ter lá? Silvinho. É? Vários Silvinhos, coloridos, bonitinhos. Você vai lá ver, que eu sei. Vou sim. A gente vai trazer mais informações também ao longo dessa semana da caravana do Silvinho, que começou lá em São Paulo, passou por Curitiba, capital paranaense, e agora chega em Santa Catarina. É um convite também para você colocar na sua programação. Certo, Sofia? Certo. Até mais, querida. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já pensou em abrir o seu próprio negócio? Quem sabe você, Maria Esther, empreendedora? Então, empreendedor, como é que estão as coisas, hein? Sabia que Santa Catarina ultrapassou uma marca histórica em 2025 relacionada à abertura de novas empresas, Aroto? Vamos entender um pouco mais do que isso representa para todos nós, porque também há um impacto, né, Maria, na questão da contratação de funcionários, atendimento aos clientes. E a gente confere agora na reportagem do Kaique Guede com as imagens do Ari Alencar. Essa história começou há muito tempo. As irmãs Raquel e Roberta, filhas de um empreendedor, cresceram nas padarias do pai. Hoje, são donas do próprio negócio. Obrigada, Tata. Um bom dia. Elas abriram uma padaria em 2025 e fazem parte de um recorde histórico no estado. 256 mil novos negócios foram regulamentados em Santa Catarina só neste ano. Eu acho um lugar muito bom para empreender, né? E eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? Cada um, realmente, se você quer abrir sua empresa, né? Eu acho que é esse negócio, você saber se destacar, né? E não vai importar o lugar, né? Se você souber trabalhar, né? E ter realmente a vontade, vai fazer acontecer. E Florianópolis, linda como ela é, né? Já começa por aí. 2025 nem terminou e o volume de abertura de empresas já é o maior da história para um ano. Comércio e transportes lideram entre os setores econômicos. Para o governo do estado, esses números são resultado de várias ações. Em Santa Catarina, nós temos um processo de registro de empresas totalmente digital. E também a legalização das empresas em relação aos outros órgãos de registro, como, por exemplo, vigilância sanitária, bombeiro. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa a Lei de Desburocratização, Programa Negócio Já, aonde você tem a integração entre os órgãos e, com isso, o empresário consegue registrar e legalizar a sua empresa com muito mais agilidade. Creio que hoje é muito mais tranquilo por ter hoje muito online, né? Então ele te ajuda a fazer de casa mesmo. Tu tendo um apoio, como a gente já tinha o apoio da contabilidade que a gente já conhecia, então foi mais tranquilo, assim. Não é nada, quando a gente acha, um bicho de sete cabeças. Facilidades que contribuem para o crescimento econômico catarinense acima da média brasileira. O estado tem a maior formalidade do país e acumula alta de 4,9% na atividade econômica em 2025, segundo o Banco Central. Hoje nós temos mais de 1.600.000 empresas ativas no estado de Santa Catarina. Então, desde a desburocratização para a abertura da empresa, quanto depois que a empresa é aberta, ela tem todo esse desenvolvimento no estado de Santa Catarina, claro que isso torna-se um grande atrativo para o nosso estado. Juntos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte representam 95% da abertura de CNPJs. Profissionais que lutam todos os dias para mudar de vida e precisam trabalhar muito para se manter no mercado. A gente mantém a qualidade do produto, primeiramente, que começa lá atrás, e depois vem a parte da frente, que é o atendimento. Porque a gente gosta de ser bem tratado em qualquer lugar. Então, o nosso cliente não é diferente. Obrigado, querida. Só isso mesmo, tá bom? Bom dia pra você. Bom dia, boa semana. Obrigada pra nós.
É uma experiência maravilhosa, super indico, porque você vai ver que você não vai querer outra coisa. Se você quer realmente um negócio que seja seu, né? Se você realmente tem essa vontade, corra atrás e faça você mesmo, porque ninguém vai fazer por você. Então vai, faça e faça acontecer. E Maria Esther, já que você gosta, te recomendo uma excelente padaria. Estive lá nesse fim de semana com as minhas meninas, também tomando aquele cafezão, suquinho, misto quente, um espetáculo. Se tem uma coisa que eu gosto é padaria, Zanotto. Eu Me sei. chama pra ir pra uma padaria que eu vou, gente, na hora. Adoro, quero conhecer também. Olha a informação de agora, a prestação de serviço do trânsito. O Pista Limpa acaba de nos passar a informação que nesse momento o contorno viário, Maria Esther, aqui na Grande Florianópolis, na região do Morro da Fazenda, está bloqueado. O motivo, mais um acidente envolvendo caminhões. Não há mais detalhes ainda de feridos, mas a recomendação, então, portanto, é não utilizar o contorno viário. Segue pelo trajeto original da BR-101, porque está bloqueada a pista, repito, ali na região do Morro da Fazenda. Vamos ver o que vai ter no Tá Na Hora de hoje? Cleiton Ramos, conta pra gente. Boa tarde, Henrique Zanotto, Maria Esther, você de casa que está ligado mais do que nunca aqui no SCC Meio-Dia, um show de informações. Olha só, convite feito para você manter essa pegada. Você é cibetista que está ligado na TV mais querida de Santa Catarina. 18h30, a gente tem o nosso Tá Na Hora e a nossa missão é deixar você bem informado de um jeito leve e diferente com o padrão que você está acostumado. Tem a previsão do tempo, tem matéria em tempo real. A sua participação, aquela interatividade nesse espaço democrático que você só encontra aqui na tela do SCC SBT. Até mais! 6h30, Tá Na Hora Santa Catarina. E no norte da ilha, bairro dos Ingleses, Maria Esther, aqui na capital, em vez de ir à feira, os moradores colhem o que eles mesmos plantam. É uma horta comunitária que reúne cerca de 50 pessoas que cultivam verduras e hortaliças e, claro, ainda fortalecem ali os laços da vizinhança. E essa iniciativa, em parceria com a CONCAP, que presta o serviço de limpeza urbana aqui na capital, é um exemplo de sustentabilidade e integração na comunidade. Comunidade. O que essa palavra significa para você? Aqui tem sido sinônimo de cultivo e cuidado. São quase 60 moradores que ajudam a manter esse espaço funcionando. Fazendo plantio de mudas, regando as plantas ou adubando o solo, eles garantem dentro do próprio bairro alimentos naturais. Uma dessas pessoas é a Rose. Ela veio de Concórdia para a capital há uma década e mantém o carinho pelo trabalho na terra. Sinceramente, para mim, se trata até de uma terapia, né? Eu tive uma situação em que a minha terapeuta falou que era para mim procurar para mexer na terra. Então, por um tempo, eu até vim com mais frequência e agora eu venho, mas esporadicamente eu estou aqui, mas eu venho com bastante frequência, movimento o grupo que a gente tem ali no WhatsApp, né, para as pessoas virem, trago mudinhas. O espaço foi instalado em 2023, a partir de uma demanda dos próprios moradores. Nós viemos no ecoponto, que já havia sido uma solicitação da associação para ter um ecoponto nos Ingleses, tinha um espaço bom aqui atrás, nós solicitamos a CONCAP não só aprovou, como gostou da ideia, apoiou, fez uma parceria, nos cedeu mudas, nos cedeu material para fazer os canteiros. E aí foi feita a comunidade junto com o CONCAP, tivemos a ajuda do Trato Capivari também. A horta comunitária foi instalada nos fundos do Ecoponto, um espaço fornecido pela CONCAP. É aqui que os moradores fazem o descarte de boa parte do lixo gerado nas residências. Por aqui, até o lixo produzido dentro da casa dos moradores acaba se tornando parte da horta. Os resíduos orgânicos, como cascas e restos de comida, vêm aqui para a composteira e se tornam adubo para as plantas. E aqui daí a gente consegue produzir o nosso próprio adubo. E todas as ervas daninhas que a gente recolhe, folhas secas, podas dos canteiros, vão para fazer a cobertura, folhas, e aí a gente faz o adubo mesmo aqui. É assim, com o trabalho conjunto da comunidade, que os moradores do bairro dos Ingleses garantem uma alimentação mais saudável e maior contato com a natureza. Nobres. Lavanda. Lavanda. Eu vi que tinha rúcula também, couve-flor. Será que tem um manjericão? Couve? Couve-flor. É couve, né? É couve, ó.
Esse aí o que é, será? Feijão? Esse aí, eu não boa sei. pergunta, Zanotto. Ainda não me especializei, mandioca. nessa ainda não me... Olha a hora Pronobis que passou. Tinha boldo, chá de boldo, para quem O se Zanotto passa, né? entende, né? A minha avó sempre esse conhecimento das plantas, pouco que eu tenho vem da minha avó. Minha avó que é descendente indígena, né? A minha avó, ela olha qualquer planta, ela fala, isso aqui é boa para isso, isso aqui é boa para aquilo. Não, diz que é a mão santa, né? Se ela onde ela colocou a planta, mão, vem. vai vingar. Tem um pé de acerola lá em casa que ela plantou que dá 3, 4 vezes por ano. Olha isso, pode trazer pra gente, viu, Zanotto? Tá bom, vou esperar agora. Agora no verão, acerola. quem sabe elas venham. Maria Esther, muito obrigado pela sua companhia. Você que esteve com a gente no nosso SCC Meio-Dia, que volta amanhã às 11. Até amanhã pra você e a gente segue com a Tarde é Nossa. Bora lá.